Olá, sejam bem-vindos a mais um Spoilercast, o nosso 10º Spoilercast. É verdade, comemorando aí nosso 10º programa. Quem diria que chegaríamos até aqui, hein? Fomos longe. Sim. Eu sou Fabiano Xavier, esse é meu amigo Danilo, e hoje a gente vai falar sobre bastante assunto. Sim, temos muito assunto, afinal, semana de indicados ao Oscar. Sim, então tem indicações ao Oscar, tem as estreias do cinema, tem Netflix contra o resto, aperitivos e avaliações. Então, roda a vinheta. Nosso bloco de notícias de hoje é basicamente os indicados ao Oscar, né? Sim, nessa segunda-feira saiu finalmente a lista de indicados. Nós vamos denunciar ela aqui e dar nossos pareceres sobre o que foi bom e o que foi ruim nessa indicação. Sim. Eu acho que o mais interessante é quem ficou de fora, né? Sim. Então vamos lá. Oscar de melhor filme, que já era barbada. Era Uma Vez em Hollywood, O Irlandês, Parasita, 1917, que ganhou o Globo de Ouro de drama, Coringa. Esses aí todo mundo sabia que estava dentro. Assim, não tem surpresa. Um detalhe para Parasita que talvez ficasse de fora por ser um filme estrangeiro e tudo mais. Todos os especialistas colocavam ele na lista. Era certeza que ele ia entrar. Se não entrasse, aí era um problema. igual a gente vai ver alguns probleminhas que vai aparecendo na frente. Quando não entra, isso aqui era barbado. Aí, Jojo Rabbit é o primeiro filme, né, que tinham dúvidas se entraria ou não. Ele entrou. Justíssimo. Uma comédia entrando, que eu acho que deixa muito feliz. Sim, e bem diferente. Tem o filme, algumas pessoas carregam aquela comédia que carrega um pouco de polêmica, né? Sim, né? Mexer com o nazismo é sempre, né, complicado. Exatamente. Oitavo, Adoráveis Mulheres. Então, Adoráveis Mulheres entrou, né? Talvez existisse alguma dúvida também em relação a esse. E Ford vs Ferrari fechou a lista, é o 9º. Então, quem que ficou de fora para esses 9 entrar? Eu acho que o que primeiro que ficou de fora, Entre Facas e Segredos. Tá aqui, né? Na minha opinião, a melhor comédia do ano. Sim. Um dos melhores filmes do ano. Jojo Rabbit é melhor. Não vi Jojo Rabbit ainda. É muito. A gente vai falar no bloco de avaliação hoje dele. Entre Facas e Segredos é muito bom. Eu acho que ele poderia estar na lista. Tem coisa aqui que eu tiraria para colocar ele, com certeza. Mas é questão de gosto, né? Bom, The Farewell, que é A Despedida, que ele foi indicado no Globo de Ouro a Oscar de filme estrangeiro. Ele não é um filme estrangeiro, a maioria dele é falado em chinês, mas ele é um filme americano, né? E talvez esse seja o problema, né? Aquela que a gente fala da preguiça com a... O americano não gosta muito de ver legenda, esse tipo de coisa. Dois Papas, né? Esse merecia, eu acho. Merecia, talvez, estar na lista. Incrível. E aí, alguns outros que a gente pensa, né? Talvez As Golpistas, né? Não será cotado, mas poderia ser. Aquele filme do Tom Hanks, que foi indicado, também poderia ser, da Vizinhança. Bom, alguns filmes poderiam estar aqui, mas a lista... não é um absurdo na lista, não, né? Não. Eu acho que não é nem um absurdo nem uma surpresa. Não, é mais ou menos o que estava ali. Como diretor também não teve surpresa, os 5 indicados ao Globo de Ouro, né? O Bo Jo-ho, acertei a pronúncia? Bo Jo-ho. Por Parasita, Quentin Tarantino, Sam Mendes por 1917 e Martin Scorsese por Irlandês. Esses eram barbada e tal, entrou os 4. Aí a surpresa, entre aspas, não a surpresa porque é um dos melhores filmes do ano, mas a pessoa que poderia ficar de fora para abrir lugar para um deles seria o Todd Phillips do Coringa, né? Que você acha que talvez ele poderia ficar de fora, né? Eu falei, eu não acho que a direção dele seja tão inspirada assim, sabe? Eu gosto, faz um trabalho de elenco incrível, as escolhas do filme são fantásticas, eu gosto muito. Então, para mim, é uma surpresa que um filme de quadrinhos, né, ele tenha chegado tão longe, porque a gente lembra que a interpretação do Cavaleiro das Trevas, né, se destacou, mas o filme não foi pra frente, né, então ele correu a 8 Oscars na época. O Cavaleiro das Trevas, mas prêmios técnicos, né, mais prêmios ainda técnicos. Assim. Ninguém na época, aliás, falava-se assim,
Aliás, Sim. esse filme modificou a lista, né? Porque Sim. aquele ano foi 5, o Leitor acabou entrando na quinta vaga, ficou a polêmica e depois aumentaram até para mais de 5 o que é no ano hoje, seguinte, né? Hoje para quem não sabe a regra, não são 10 filmes, são até 10 filmes. Isso. Então, as listas geralmente elas são compostas por 8 ou 9 filmes, porque é um coeficiente lá, aí o filme tem uma porcentagem, ele entra, então, geralmente 9 filmes, e pelo menos nos últimos anos foi 9 filmes. E a pessoa, não, podia colocar o 10º, não podia, é um coeficiente, é um número, é votantes, então não tem como enfiar o 10º filme. Provavelmente, se tivesse um 10º filme, seria Entre Facas e Segredos. Aí, quem ficou de fora da lista de diretor? A Greta Gerwig, eu gosto muito dela, pelo trabalho dela de Lady Bird. Não assisti Adoráveis Mulheres ainda, mas eu acredito que a lista... Eu gosto dos que entraram, então eu não sei se ela teria chance com essas pessoas na lista. Talvez. Taika Waititi, gosto muito, né? Mas talvez mais do roteiro até do que da direção do filme. Para quem está vendo o vídeo, está vendo o gato no vídeo. Essa é a Brownie. Brownie? Isso, Brownie, como doce. E o Noah Baumbach, que para mim essa é a ausência que eu mais sinto. Diretor de História de um Casamento, né? Exatamente. Filme original Netflix. E por acaso ele é namorado da outra que ficou de fora, da Greta Gerwig. Então, eu acho que ele facilmente poderia entrar nessa lista aqui. É fácil. Não, o filme é fantástico. Eu tiraria muito daqui pra colocar ele. Olha que sacrilégio, eu tiraria o Tarantino, eu tiraria o Scorsese pra colocar ele. Eu tiraria o Todd Phillips pra colocar ele. É fácil. É que eu tô falando assim, eu iria mais longe, entendeu? Eu tiraria o Tarantino. Porque eu acho que o trabalho de direção de História de um Casamento é algo como fantástico. Sim. Ator: Adam Driver, Joaquin Phoenix. O Oscar fica aqui? Eu acho que tem gente correndo por fora. Não ganha. É um dos dois que ganha. Eu acho que a gente correndo por fora, principalmente porque meu favorito não tá na lista, né? Vou explicar porque que ninguém mais ganha. Leonardo DiCaprio não ganha porque ele tá nessa lista que já é um favor pra ele. Sim. E ele ganhou aqui há 2 anos atrás, então não ganha. Antônio Bandeiras, que entrou, e eu fiquei muito feliz por ter entrado, uma das melhores interpretações do ano. Ele quase fica de fora dessa lista, então se ele ganhar seria uma surpresa muito grande. E Jonathan Pryce não chega. Você acha que chega? Não chega. Como eu falei, eu gosto mais de Jonathan Pryce, eu gosto mais... Sério? Sim, do que do Adam Driver? do que o Adam Driver. Não, mas de jeito eu gosto do Adam Driver, eu gosto muito. O Adam Driver fez uma atuação magnífica em História de um Casamento. Joaquin Phoenix ou Adam Driver, sem dúvida. E é muito pros dois que eu daria. Inclusive, eu não saberia em quem eu votaria se eu tivesse que votar. Quem eu votasse, eu estaria com dor no peito com a do outro. Se fosse só os dois na lista, eu diria que o Joaquin Phoenix merecia em relação ao Adam Driver. Talvez. Mas com a lista completa, eu daria pro Jonathan Pryce, provavelmente. Quem ficou de fora, quem que não entrou na lista? O Taron Egerton, do Rocketman. Que esse, pra mim, é a melhor atuação masculina do ano. Gosto médio. Talvez ele foi de fora uma polêmica que ele se envolveu aí, que ele convidou a galerinha pra casa dele lá, fez uma festinha com o Elton John, não sei o que, se soou meio como compra de voto. Sim. Teria comprado meu voto, convidar pra uma festa com o Elton John. É ruim isso. Muito se falava do Adam Sandler, né, do Uncut Gems. Assim, o Adam Sandler fez a promessa de nunca mais atuar se não fosse... Não, de fazer um filme ruim se não fosse indicado. Ele vai fazer um filme ruim, podem esperar. Isso, não tenho dúvidas. Christian Bale por Ford vs Ferrari e Robert De Niro por O Irlandês. Na minha opinião, justíssima. Essa aqui tá ótimo. Se o Robert De Niro entrasse, pra mim seria um absurdo. Não, tem pessoas melhores antes dele. Com certeza. Sabe? Christian Bale, eu gosto muito da atuação dele, mas mais ou menos. O menino do Rocketman, então, nossa, mas passo todos na frente dele. Até o DiCaprio eu passo na frente dele. Que pra mim é a escolha mais questionável aqui. Mas até que eu gosto dele, assim, do carinho especial pelo filme. Mau gosto você tem. Então, aqui os favoritos é Adam Driver e Coringa, com certeza. Atriz, quem já estava dentro? Renée Zellweger por Judge, Scarlett Johansson por História de um Casamento. Acho que essas duas mataram o partido, as duas que vocês entrariam. Aí todas as demais tem um pouquinho de dúvida. Quem mais entrou? Charlize Theron por O Escândalo, filme que nós não vimos ainda, né?
A Saoirse Ronan por Adoráveis Mulheres, que já estreou, nós temos que ver também. Sim. E quem mais entrou é a Cynthia Erivo por Harriet, filme que ainda não tem data para estrear. Mas Já falamos sobre ele aqui, sobre o fato dele não ter nem data para chegar ao Brasil. isso. Aí, quem que ficou de fora aqui? O principal nome que ficou de fora. Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o por Nós. Que esse era porque tinha 3 nomes certos, na verdade. Não era só 2, era 3. Então, Lupita Nyong'o era o nome certo. Sim. Não era uma dúvida. Era certeza que ela entraria. Eu não entendo por que ela não entrou. Na verdade, eu entendo porque é um filme de terror e é um filme que é questionável a qualidade do filme em si. Exatamente. A atuação dela não é. De jeito nenhum. Então, isso, infelizmente, isso às vezes acaba acontecendo, né? Que o filme acaba minando as chances da pessoa, né? A gente já viu vários filmes isso acontecer. O filme é incrível aliás, o filme é ruim e tem uma ótima interpretação, e eu acho que foi o que aconteceu aqui. E aí, quem acabou entrando no lugar dela? Porque poderiam alegar racismo, né? Ah, não, mas aí tirar a negra. Mas outra negra acabou entrando, porque a Cynthia Erivo, nas últimas apostas, provavelmente ela estaria de fora da lista. De fora. A lista fecharia até a Saoirse Ronan. E aí, quem mais ficou de fora, que poderia também entrar, é a Awkwafina, que ganhou o Globo de Ouro de atuação. Ganhou o Globo de Ouro, né? E nem está indicada no Oscar. Nem está indicada, mas ela ganhou lá por comédia e musical. E a gente sabe que tem uma desvantagem. Aqui, se você vê, todas que entraram aqui são atrizes de drama. Então, é a lista de drama, né? Infelizmente. As favoritas, aliás, só tem uma favorita aqui, Renée Zellweger. Todo mundo diz que esse Oscar ela vai ganhar. Já é dela. Não vi Judge ainda, não posso falar sobre o filme, mas sem ver e sem a Lupita Nyong'o na lista, eu apostaria na Scarlett Johansson. Eu também. Mas eu preciso ver Judge. E eu já vi Judge. E ainda assim, Scarlett Johansson. Não ganha. Não, eu acho difícil ganhar. Então, e aí, bom, a gente vai falar que ela também está indicada em coadjuvante. Pois é, tem mais esse detalhe aí. Esse é um problema, né? Porque muita gente vai falar assim, não vou votar na atriz, vou votar na coadjuvante. Aí outro vai fazer o contrário, não, já votei ela na atriz, não vou votar na coadjuvante. Acaba dividindo votos e ela acaba não ganhando ela por causa disso. Exatamente. Se bem que o ano que a Kate Winslet... lá aconteceu uma coisa interessante. A Kate Winslet, o ano que ela ganhou o Oscar, ela ia ser indicada por melhor atriz, por aquele filme que ela fez com o DiCaprio, Apenas um Sonho, e atriz coadjuvante por O Leitor. Foi o filme que deu o Oscar a ela. Foi, mas ela ia entrar como coadjuvante, como leitor. No final, viram que Apenas um Sonho era meio fraco e fizeram o quê? Uma campanha fortíssima para não ser indicada como coadjuvante, para ser indicada como atriz principal, o leitor. E foi, e ganhou. Né? Então, porque provavelmente se isso acontecesse, ela dividiria o voto e não ganharia aquele ano. Então, entre os atores coadjuvantes, foi indicado Brad Pitt por Era Uma Vez em Hollywood, Joey Pesci por O Irlandês, Al Pacino por O Irlandês, Tom Hanks por Um Lindo Dia na Vizinhança e Anthony Hopkins por Dois Papas. Acho que essa é a única surpresa, o último, né? Sim. Anthony Hopkins, que acho que ninguém esperava que ele chegasse tão forte aí. Exatamente. E aí quem que ficou de fora para esses 5 entrar? Song Kang-ho por Parasita. O pai da família Kim. Isso. Que, como falei, eu acho que ele não é coadjuvante no filme. Ele é principal, mas fizeram campanha pra ele como coadjuvante. Exatamente, porque eu acho que eles viram que o ator principal estava muito forte na disputa. Sim. E ele não teria chance de chegar à premiação, então jogá-lo para coadjuvante seria a melhor escolha. E eu entendo que o protagonismo é meio que dividido, né? Sim. Entre ele e os filhos, né? O fato é que os filhos iniciam o filme, os filhos dão um pontapé no filme, mas claramente ele encerra o filme. Ele ganha o filme, né? Ele toma. Então, é que eu entendo isso, que a pessoa que toma o filme para si é um bom coadjuvante. É uma pessoa que ela é o coadjuvante do filme, que ela roubou o filme. E, aliás, a gente já viu muita gente ganhar o Oscar dessa forma, né? A pessoa que rouba o filme para si e ganha. Então, poderia ser o caso, não foi. E para ele entrar, quem que você tiraria? Essa é a questão, tipo, eu coloco ele na frente de todos os outros que estão na lista. Todos? Todos. Incluindo, com muita dor, o Joe Pesci. Joe Pesci? Pois é, o Joe Pesci, eu acho fantástica a atuação dele, maravilhosa, mas eu acho o pai da família Kim um ator, nesse ano, ele me surpreendeu mais. Eu gostaria mais que ele entrasse, só que tem um nome que eu gostaria que entrasse mais do que ele. O Willem Dafoe por O Farol. Porque o cara atua comendo terra, mano.
Não, essa cena em específico que o Fabiano falou é inacreditável. Inacreditável. Esse vídeo é Não, inacreditável. ele é ótimo, ele fica lá recitando lá os poemas. Os poemas dele. As maluquices. Ele é fantástico. E aí, quem que eu deixaria de fora pra colocar o William Dafoe? Eu tiraria o Al Pacino. Porque, inclusive, eu acho que o Al Pacino vai tirar voto do Joey Pesci e vai favorecer a vitória do Brad Pitt. Que, na moral... Não merece. Não. Desculpe. Por esse filme, não. Seria pela carreira dele, talvez. Já fez muita coisa boa, já fez Seven, já fez muita coisa boa. Talvez ele merecesse lá em Clube da Luta. Clube da Luta, então. Ele é um ator fantástico. Sim. Mas ele vai ganhar, infelizmente, por um filme que ele tá indicado por tirar a camisa do telhado, né? E 50 anos com aquele corpo, ele merecia a indicação. Então, a gente vai falar então sobre uma pessoa que com 50 anos e aquele corpo ficou de fora. Estamos falando de Jennifer Lopez. Porque se Laura Dern, Margot Robbie e Scarlett Johansson eram o nome certo na lista de coadjuvante, um outro nome certo também era o nome da Jennifer Lopez. Todo mundo, todas as listas. Era certeza que ela estaria. Eu não vi Jojo Rabbit ainda, mas... Fantástica. E na minha opinião, a melhor atriz coadjuvante desse ano é a Jennifer Lopez. E ela nem estar indicada é um crime. Eu, na verdade, eu prefiro a Scarlett Johansson aqui do que a Laura Dern. Laura Dern, eu não tenho nada contra aquela cena. Mas ela ganhou o Oscar por uma cena. Tipo, ela ganhou o Oscar. É uma única cena, tipo, uma cena de 2 minutos e ela ganhou o Oscar. E outra. E aí, quando eu sei que eu já vi ela em outros papéis fazendo a mesma coisa, né? Porque, como eu disse, ela está emulando aqui o mesmo papel que ela fez em Big Little Lies, que é uma série da HBO. Então, assim, eu não daria esse Oscar para ela. Para mim, esse Oscar aqui, ó, diferente aqui, é a Jennifer Lopez, que ficou de fora, que não está indicada, então não vai ganhar, e a Scarlett Johansson, porque ela é terrível. Esse ano é o ano dela. Eu vejo muito triste porque em 99, a nossa amiga, a ex-esposa lá do Chris Martin, a Gwyneth Paltrow, ganhou o Oscar de melhor atriz. Isso. E ela ganhou por tirar a roupa, né? Basicamente isso, porque é a única coisa que ela faz no filme. Então, e desse ano a Jennifer Lopez perdeu por tirar a roupa. Exatamente, é isso que eu acho. Eu acho que a Jennifer Lopez perdeu porque ela foi sensual demais tudo mais. Então, eu discordo. Se fosse por isso, o Brad Pitt não seria indicado. Então esse não é um problema. Então aí, porque o cara é homem, outra mulher. Exatamente. Prefiro não pensar nisso. Não penso. Vamos lá. Aliás, faltou 2 nomes. Eu dizer aqui, os 2 nomes que entraram na lista aqui, que facilmente eu poderia estar a Jennifer Lopez na frente delas. A Florence Pugh, por Adoráveis Mulheres, que é uma das 4 irmãs do filme, e a Cat Bates, por O Caso de Richard Jewell. Por que essa é uma surpresa? Não pela atriz, ela é ótima, né? E, inclusive, foi indicada a Globo de Ouro também, mas pelo filme que perdeu força, exatamente, né? É aquilo que eu falei, tipo, aquilo que fez, que a gente comentou anteriormente, talvez tenha feito a Lupita Nyong'o ficar de fora, que é uma boa atuação num filme ruim. E aí a Cat Bates foi indicada. Por quê? Aí agora vamos falar. Terminamos de falar todos os atores aqui indicados e os não indicados. Na minha opinião, sobre isso aqui, é o clubinho. Então eu vejo Hollywood como o clubinho dos amigos. Então eu até citei com você fora do ar, né? Quando o Champagne ganhou o Oscar do Michael Hurke. O Champagne fez Milk, é ótimo. Não é ótimo, mas ok. Não, ele é muito bom. Ele é um filme ok. Não, o filme ok, mas o Champagne ele é ótimo. Sim, ele tá muito bem. E ele ganhou o Oscar de um filme infinitamente superior e uma atuação que era a atuação do ano. Só que aí qual que é a diferença? A diferença são as pessoas. Michael Hurke é uma pessoa desprezível, que um monte de gente não gosta dele, já pediu para não trabalhar com ele, e Champagne é uma pessoa que todo mundo adora. Vamos para a manifestação? Vamos! O Champagne vai. Champagne é da patota. É um amigo da vizinhança e o Michael Hurke é o chato. Exatamente. Então, para mim, foi o que aconteceu aqui esse ano. Adam Sandler. Por que ele ficou de fora? Porque ele não é do clubinho. O Adam Sandler é dos filmes da zoeira, né? Então, quem é do clubinho dele é só a Cat Bates, né? Que ele ficou feliz, que ele comemorou aqui por ser indicado. É a única pessoa daqui que ele é amigo, né? Ele tem as amizades, tudo. Você pode ver que ele tem o grupinho dele. Ele não entra naquele grupinho de Hollywood. Ele tem o próprio grupo dele, né? Que, aliás, é um grupo terrível, né? Kevin James, né? Nossa Rob Senhora. Schneider, né? Meu Deus, que grupo. Eu posso incluir a pessoa no grupo? Oi? Tem pessoas adoráveis no grupo dele agora. Tem. Né? Tem o Terry Crews, que meio que entrou na patota. Claro, Chris Rock.
As meninas que já fizeram filme com ele, né? A Jennifer Aniston e a Drew Barrymore, que também são parceiras de longa data. Assim, ele tem um grupo de amigos. Mas você percebe claramente que ele tem o grupo dele, que ele não, esse aqui, a academia não é o grupinho dele, né? Mas eu seria tão bom. E não falamos um outro nome que ficou fora do Oscar de melhor ator, além do Adam Sandler. Não fala bobagem, vai lá. Você não vai querer falar de Ed Murphy, não, Lógico que sim. Dá licença. Lógico que sim. Não, então, assim, isso é gosto pessoal seu. Não é. Ele tá realmente muito bem. Filme fraco. Ator fraco. Filme fraquíssimo. Você não gostou do filme? Não. Que é fraco. Fraquíssimo. Fraquíssimo. Pessoas, Meu Nome é Light é um ótimo filme. Fraco. A lista de melhor ator, ela é redonda. Tá bom. Não é. Ed Murphy é melhor que Taron Egerton. Não é. Ed Murphy tá melhor que Christian Bale. Não sei. Nunca na vida. Esquece. Eu não vi Ford vs Ferrari. Nunca vai acontecer na vida, tá bom? Ed Murphy tá melhor que Robert De Niro. Não tá. O Robert De Niro ficou de fora. Sabe, o Robert De Niro tá atrás dessa galera toda. Antes do Robert De Niro ia, o Christian Bale ia. Antes do Christian Bale ia, o Taron Egerton ia. Então, não dá. Esse ano pra ator, não dá. O Ed Murphy, ele tá no máximo entre os 10 ali. E fique feliz por ter ficado entre os 10 do ano. Mas a gente tá cogitando o Adam Sandler. Você acha o Adam Sandler melhor que essas pessoas? Calma. A gente ainda não viu o filme dele, o Uncle James. Eu já vi o Meu Nome é Dolomite. Que ele faz um trabalho bom, mas é bom apenas. E o Uncle James, os especialistas indicavam que ele possivelmente ia entrar, que ele é um dos que ficou de fora. Ed Murphy não é um dos que ficou de fora. Aceita que dói menos. Vamos lá, vamos voltar. Jennifer Lopez, foi por isso que ela ficou de fora, porque ela não é do grupo. Eu acho que ela não é amiga dessa galera, e aí o pessoal... Porque ela sempre só fez filme porcaria, né? Nossa, A Cela Então, assim, é o primeiro. E o pessoal acho que tem um pouco medo disso, né? De dar para aquele ator que ele é ruim a vida inteira e uma vez ele faz uma coisa boa, né? E aí ele ganhar o Oscar, e aí depois ele vai a vida inteira fazer coisa ruim e falar o vencedor do Oscar. Eu quero lembrar de vocês que o nosso amigo Stallone subiu no palco para receber um prêmio do Oscar, porque ele era produtor de O Rock, e ele estava concorrendo a melhor ator naquele ano. No Rock. Ele não ganhou. Mas ele quase ganhou. Ele quase ganhou agora, né? Por Creed. O primeiro Creed, isso. Quase ganhou. Aquele ano, inclusive, muita gente achava que ele tinha que ganhar. Eu não. Eu também não acho que ele merecia ganhar, e se ele fosse ganhar, seria tipo uma espécie de homenagem a ele. Sim. Que ele não merece. Desculpa, pessoas. Vamos aos roteiros. Roteiros, para mim, é uma coisa muito importante. Depois dos Oscars de atores, direção e filme, para mim é o Oscar mais importante. Porque, inclusive, eu já tirei muito filme aqui indicado a roteiro que eu gostei muito mais do que vários filmes que indicado a melhor filme. Sim. E esse ano aqui a gente vai ver exemplos disso. Roteiro original. Noah Baumbach, por História de um Casamento, o diretor do filme. Bong Joon-ho e o parceiro dele, por Parasita, o diretor do filme. Quentin Tarantino, por Era uma vez em Hollywood, o diretor. Rian Johnson, por Entre Facas e Segredos, o diretor do filme. E Sam Mendes e um parceiro, por 1917. Então, os 5 nomes são os diretores do filme que também são roteiristas. Então, eles estão claramente preferindo pessoas que escrevem, né? Sim, eu acho que quando você é diretor e roteirista, você consegue fazer com que a sua visão de roteiro caia melhor ainda sobre a obra. Sim. Então, eu acho que os diretores e roteiristas levam grande vantagem sobre essa premiação, porque, como eu falei, o diretor ele tem a visão artística da obra. Ele pega um roteiro pronto e tenta transformar aquilo em audiovisual. Sim. Fazer com que aquilo seja palatável para o público que está assistindo. Quando o roteiro é seu, você meio que já sabe mais ou menos o que você quer fazer, e quando você está na mão da direção, o roteiro flui muito melhor. Com certeza. Então, e assim, eu acho que faltou um diretor roteirista aí, que é o Rian Johnson. Eu acho que ele poderia entrar aí também. Entrou? Desculpa, ele entrou, é verdade. Entrou. Rian Johnson de Faca está aqui. Isso. Então, quem ficou de fora de roteiro original foi The Farewell e fora de série, Booksmart, que desde lá de trás o pessoal falava que esse filme ia entrar como roteiro e nada mais, e acabou ficando fora até de roteiro. Esse filme é muito bom. Esse filme já saiu no Brasil há bastante tempo, já acho que no começo do ano, sobre 2 adolescentes. É muito legal esse filme, fora de série. Depois você tenta assistir. Sim. A gente fala aqui se você assistir 1 hora antes do Oscar. Ou depois. Aí a gente vai fazer o especial do Oscar lá. Sim, para o especial do Oscar. Provavelmente vai correr atrás de alguns filmes do Oscar que eu não vi ainda. Vai incluir ele. Qual é o seu favorito para essa categoria? Para essa categoria aqui, vamos pensar, A História de um Casamento é muito bom, Parasita é fantástico,
Era uma vez de Hollywood, não. Entre Facas e Segredos, nossa, muito bom. Então, eu acho que o filme do Sam Mendes, de 1917, ele deve ser bom por outras coisas. Porque é difícil também você montar esse roteiro para filmar em plano sequência, né? Take, né? Imagino que seja difícil. Mas, dentro dos que eu já assisti, então, eliminando ele, que talvez ele seja muito bom, eu ficaria entre Parasita e Entre Facas e Segredos. Eu acho que tem que ser... Acho que Entre Facas e Segredos é mais original. Os dois são originais. Os dois são muito originais. São. Eu fico com Parasita, apesar de gostar dos dois. Eu acho que Parasita ganha. E esse é um dos motivos pelo qual eu não quero que Coringa vença melhor filme. Por quê? Porque ele não tá indicado a roteiro. Não. Mas tem mais... Não, tá sim. Tá sim. Vamos lá. Tá? Roteiro adaptado. Quem foi? O Irlandês, Adoráveis Mulheres, Jojo Rabbit, Dois Papas e Coringa. Esses foram os que entraram. E quem ficou de fora, Indiana Vizinhança e As Golpistas. Então, você acha que Coringa iria pra filme adaptado? Seria roteiro adaptado? É? Difícil. O Coringa é roteiro adaptado? Não, tô falando dele ser indicado a roteiro adaptado. Não, justo. A obra não é original. O personagem já existia. E o que? Um roteiro que foi adaptado de alguma coisa, de outra obra. Não necessariamente. Mas com certeza. Quando você faz um filme adaptado de uma história real, ele não entra como roteiro adaptado. Porque é uma história real. E aí, se você é uma pessoa que já existe. Não. Se você tem o critério de roteiro adaptado, é você ter uma história que já foi escrita a respeito. Então, uma história real, a não ser que tenha um livro a respeito da vida daquela pessoa, é um roteiro original. Se já tem um livro, é roteiro adaptado. Coringa é baseado numa obra escrita. Então é adaptado. Aliás, não precisa nem ser escrita. Aliás, mas tem que ser escrita também, porque é um roteiro. Lembra do Whiplash? Lembro. O Whiplash entrou como roteiro adaptado? Por quê? Não me recordo. Porque ele era adaptado de um curta-metragem. Não tinha um livro. É verdade. Damien Chazelle tinha feito um curta. Então ele entrou como roteiro adaptado. E era um curta dele mesmo. E aí sim, qual era a adaptação? A adaptação do roteiro. Né? Então um roteiro adaptou um outro roteiro. Então com certeza Coringa é adaptado. Menor dúvida. Então o único filme que entrou como melhor filme sem estar nessas listas de roteiro é Ford vs Ferrari. Na minha opinião, com justiça. Ford vs Ferrari não é um dos melhores roteiros do ano. Todos os filmes que a gente falou aqui tem roteiro melhor que ele, dentro dos que eu assisti e dentro dos que a gente acha. E aí os filmes que entra Entre Facas e Segredos e Os Dois Papas, um em cada categoria. Quem que ganha roteiro adaptado? Dentro dos que você já viu, né? Eu não vi Jojo Rabbit e eu não vi Adoráveis Mulheres. Coringa, Dois Papas ou Irlandês? Eu acho que Dois Papas. Dois Papas. Eu também. Eu tentaria dar para Dois Papas também, porque é o barato do filme, aquelas conversas deles, né? Sim. Uma coisa o filme é adaptado de um encontro que os dois tiveram. Coisa maluca. E ninguém sabe o que aconteceu de verdade no encontro. Coisa maluca. E o cara fez um filme de 2 horas sobre esse encontro. Não, é inacreditável. Eu gosto muito do roteiro de Coringa também, mas eu entendo que Dois Papas ele é mais. É mais conteúdo, assim. Mas se o Coringa ganhasse, eu ficaria muito feliz. Mas eu acho que nenhum dos dois ganha. Eu não acho o roteiro de Coringa grande coisa. Eu acho. Você não acha nada do Coringa tão grande coisa? Eu acho a atuação maravilhosa. Sim, muito. Coringa é o melhor filme do ano. Fotografia. Fotografia vai ganhar. Roger Dickens por 1917. Isso é fato. Já ganhou. Pode dar o Oscar pra esse cara, que todo mundo tá falando que esse cara vai ganhar. Aí foi indicado pra... Filme de guerra geralmente ganha fotografia, mixagem de som, essas coisas assim, é tudo filme de guerra. Foi indicado pra compor com ele. Era Uma Vez em Hollywood, O Irlandês, Coringa e O Farol, que a gente falou que o fotografia era boa, hein? A gente tá virando especialista mesmo, hein? É maravilhoso, né? É maravilhoso. É muito bom. O Farol não podia ficar de fora daqui, né? E... Aí as outras categorias são esses mesmos filmes que varia, uma hora um filme entra, outra hora outro filme não entra, então eu vou tentar achar surpresa aqui, ó. Montagem tá esses filmes que a gente já falou, desenho de produção tá esses filmes que a gente já falou, figurino, esses filmes que a gente já citou, maquiagem aqui um pouquinho diferente, que entrou Malévola em maquiagem, né? E entrou O Escândalo, né? Que é o filme que as atrizes foram indicadas. Depois que Esquadrão Suicida ganhou maquiagem perdeu qualquer significado.
Judge, então, porque não é só maquiagem, né? Agora é maquiagem e cabelo. Isso. Então, assim, é uma junção dos dois trabalhos. E, aliás, se você parar pra pensar, o Esquadrão Suicida é um filme terrível, mas que tem essa parte da produção dela bem feita, né? Foi tudo bagunçado só talvez na pós-produção. Não, nós tivemos naquele mesmo ano o terceiro Star Trek, que tem um trabalho de maquiagem magnífico. Não tem efeito digital nos alienígenas, é tudo efeito prático e maquiagem. E não tinha como você dar pra Esquadrão Suicida em detrimento de Star Trek. Esqueci. Trilha musical, então os mesmos filmes que a gente já falou, né? Exceto Star Wars, A Ascensão Skywalker, de John Williams. Não merece. Merece. Não merece. Merece, e a gente comentou isso. Foi a primeira coisa que a gente falou quando que a gente saiu. Que a música é maravilhosa. Que a música era maravilhosa. Concordo com você. Né? Não merece. Então, eu acho que merece, porque o John Williams é terrível, né? Sim. Então, assim, você sair de um filme ruim. Com as músicas na cabeça? Com as músicas, né? A música ter te impactado. A música me impactou. Sim. Foi uma coisa que eu tirei de bom daquela experiência. Eu falo porque não merece. Por quê? Porque são basicamente reciclagem das músicas anteriores. Concordo. E é por isso que pegou tanto a gente. Ele pegou a mesma música que a gente já gostava. É um bom trabalho. E reciclou elas e entregou de novo. É um bom trabalho, ele é genial. Eu acho que a única música realmente nova é a música da Rey, que é pra esse filme, e ela é muito boa mesmo, mas todas as demais músicas, ele requentou as músicas que ele já tinha feito para outros filmes. Quem tá ganhando aqui, os outros prêmios, é a Hildur, um nome bem difícil de pronunciar aqui, o nome, sei lá, deve ser sérvio, por Coringa. Coringa deve ganhar essa categoria aqui, viu? Eu concordo que o som de Coringa é magnífico. Bom, aí tem aqueles prêmios de edição de som e mixagem de som, que são prêmios que normalmente vai para filmes de espaço, filmes de guerra, esse tipo de filme. Então entrou diferente aqui o Ad Astra, na categoria de mixagem, e entrou Star Wars na categoria de edição de som. O resto são os mesmos filmes que a gente já disse anteriormente. Ford vs Ferrari está indicado aqui nas duas categorias. 1917 vai ganhar, pessoal, desculpa. E Ford vs Ferrari é os dois que disputam aqui. Ford vs Ferrari e 1917, os dois que disputam essas duas categorias aqui. Efeitos visuais. Tudo diferente aqui, né? Exceto... Não. Vingadores Ultimato, né? O Rei Leão, O Irlandês, Star Wars e 1917. Então, esses filmes, os três últimos, porque realmente são... Aliás, o Irlandês é bem legal, né? Sim, eu achei interessante porque não é efeito visual que a gente conhece aqui, né? Isso, tipo... Eles usaram maquiagem física e maquiagem digital em cima da maquiagem física para dar o envelhecimento e o regimento dos atores. Mas eu acho então é uma mistura dos dois. E ficou tão bem feito, apesar de algumas pessoas falando que ficou estranho, eu não achei, eu achei que ficou muito bem feito. Eu não acho errado. Eu acho que vai acontecer uma revolução no cinema. Em alguma hora vão criar um meio termo entre efeitos visuais e filme de animação. Porque Vingadores Ultimato e Rei Leão basicamente não são filmes, né? São basicamente animações, né? Assim, eu diria que o Rei Leão é o filme todo, mas Ultimato, tipo, metade do filme é efeito visual. Metade do conteúdo do filme que você assiste não são atores atuando na tela. Não. É trabalho de CGI. Sim. Então, tipo, existe um ator lá para as imagens serem capturadas, mas não existe um trabalho de atuação como estamos acostumados tradicionalmente. Clássico, né? Então talvez, eu acho que vai chegar uma hora que vai ter um meio do caminho aqui para eles premiarem isso. Bom, então, ao meu ver, não tem como Vingadores Ultimato perder esse Oscar aqui, mas... Eu acho que ele não ganha esse Oscar, mas tudo bem. Ele vai ganhar, pode escrever. Aí, canção, melhor canção, esse Oscar aqui eu acho ele tão estranho, melhor canção, porque ele é bonitinho lá pra apresentação, tudo, mas acontece umas coisas exóticas de entrar aqui, né? Então entrou aqui, ó, Superação, o Milagre da Fé. Sabe quando filmes estream no cinema? Que a gente fala, é um filme de religião, coisa assim, não tô nem ligando. É esse filme que foi indicado a canção dele. Então, esse filme aqui especialmente eu não vou ver ele, eu vou só pesquisar, porque no YouTube tem todas as canções. Foi indicada a canção do Toy Story, dá pra ver no YouTube também, a de Harriet, Frozen 2, que não é uma das melhores animações do ano, mas tá aqui. Rocketman, que vai ganhar. O Rocketman já ganhou o Globo de Ouro. Vai ganhar. E ele vai ganhar, não tem muito o que discutir. Sim. Filme internacional. 3 filmes que a gente já tinha dito que estava na lista, né? Já tinha avisado. Parasita, Dor e Glória e Os Miseráveis. Sim. Esses 3 não tinham o que discutir. E Parasita vai ganhar. Não tem discussão. Não há discussão. Não há discussão. Parasita vai ganhar.
E aí, os filmes que compuseram a lista, não entrou o Atlantic, que a gente comentou aqui, né? Sim, falamos tanto sobre ele. Tá na Netflix, disponível pra quem quer assistir. E é um filme muito bom. Chegou até aqui a lista final e acabou não sendo indicado. Ele foi preterido por Honeyland e Corpus Christi. Honeyland é aquele filme da abelha, é um documentário. Ele entrou nesses documentários também. Filme de animação, Frozen ficou de fora, yes! Fiquei muito feliz com o Frozen ter ficado de fora. Mais do que isso, os nossos dois que a gente disse que seria indicado, entrou. Sim. Né, que eu perdi meu corpo. E o Klaus. Então o Klaus é a grande surpresa da lista, né? A gente já tinha cantado essa bola aqui que tava ganhando força, né? Sim. Então... E assim, eu já falei aqui na nossa review sobre Klaus, eu falei aqui minha avaliação sobre Klaus, eu acho o Klaus um fabuloso, o Fabiano não concorda tanto comigo. Não. E eu acho a animação de Klaus muito boa, mas eu entendo pessoas que estranham aquele estilo de animação. Por exemplo, eu prefiro a animação do Toy Story 4. Visualmente é mais bonito. Mais bonito. Então, assim... mas ele é um filme pior. É um filme pior. Como Treinar o Dragão, talvez ali uma boa animação com um filme bom, Sim. né? Mas os dois são aquelas continuações, depois de muito, da 3 e 4, é complicado, né? O problema do 3, na minha opinião, é o 2. É que o 2 é muito bom. Ele é muito acima da curva. Aí o 3 é médio. A mesma coisa se dá ao 4 aqui. Sim, Toy Story 4. O problema exatamente, o 3 é muito superior. Então você tem assim, beleza, eu não dei o Oscar pra aqueles filmes, eu dei o Oscar pra um filme muito melhor, e eu vou premiar o mesmo filme de novo na continuação piorada. Sim. Não parece justo, entendeu? Não parece. E o meu favorito, imagino que o seu também, é Perdi Meu Corpo. Perdi Meu Corpo tem que ganhar. A gente torce bastante por ele, sim. Mas muita gente diz que o Link Perdido é o favorito dessa categoria. Link Perdido que ganhou o Globo de Ouro de melhor animação. Não vi ainda. Também não vi. Vamos ver então. Documentário, não conheço. Aliás, a gente conhece. A gente conhece um dos documentários. Foi a polêmica da semana. American Factory eu já assisti. Que é muito bom, também já vi. For Summer, Honeyland, The Cave, não assisti. Não sei se eu vou assistir, porque não tenho tempo de assistir os documentários. É mais complicado. American Factory a gente assistiu, tem aperitivo no nosso canal, não lembro qual episódio, mas a gente vai pesquisar e vai colocar na American Factory que a gente acha aí nos nossos vídeos. E aí a gente vai falar hoje sobre Democracia em Vertigem, porque até hoje eu não tinha assistido ele. Não? Né? Não assisti ele. Você já tinha assistido, né? Já tinha assistido. E aí, quando foi indicado, eu falei, preciso ver isso aqui agora. Então, no bloco de avaliações, a gente vai falar hoje sobre Democracia em Vertigem. A gente fica feliz, tem um brasileiro na disputa, né? E aí a gente dá risada aí dos doidos, né? Que toma lado político. Que é o lado político. Nossa, o Twitter, pessoas. O Twitter é um mar sem fim, cara. Tipo, independente da sua categoria política, é um filme brasileiro correndo ao Oscar. Isso. Sabe, tipo, e as pessoas deveriam estar felizes por isso, mas não elas não estão. Depende do lado político que a pessoa se encontra, que ela tá feliz apenas, exatamente. Aí, quem ficou de fora do documentário? O Apollo 11, que inclusive já saiu no Brasil. Inclusive já dá pra assistir já, se quiser, no YouTube, tá disponível pra compra nos meios digitais. Exatamente. Então, ele é um filme que ganhou muita repercussão. Todo mundo tinha certeza que esse filme aqui ia estar na lista final e não entrou. Democracia em Vertigem entrou no lugar dele, por incrível que pareça. E o One Child Nation, que a gente comentou aqui quando eu falei de American Factory, eu falei sobre esse também, que a gente assistiu. Eu assisti, né? E eu achei esse ótimo. Eu gosto muito dele. Nossa. Olha, eu assisti também. O One Child Nation é da Amazon. Eu acho melhor que Democracia em Vertigem. Eu acho que sim. Eu acho melhor que Democracia em Vertigem. Mas... porque, assim, a gente tem pouco conhecimento sobre a China, então é muito mais interessante você ver algo que você não conhece. Exatamente. E Democracia em Vertigem é uma história batida que você já viu, né? Você vivenciou ela. É muito impactante esse filme, né? As coisas. Quando eu falei sobre ele, você não tinha assistido ainda. Eu não tinha assistido ainda. E quando ela mostra a história da família dela lá, né, que eles tinham jogado uma irmã fora, né? Já tinham abandonado uma criança que já tinha nascido. Morreu. Vocês têm ideia do baque que é isso? Você teve um filho, aí você tem uma segunda criança, aí você tem que jogar lá fora. Nesse caso foi pior ainda, porque eles nem precisavam fazer isso. Porque nasceu menina e eles queriam ter menino, porque as famílias queriam menino, então por isso que tem pouca menina dessa época. E essa família jogou a filha fora porque era menina e eles queriam continuar livres para ter um filho. Sim. E aí eles colocaram na porta de um mercado lá, sei que diz que a criança morreu congelada no frio. Você tá maluco, meu? Que isso? Então, assim, eu achei demais, mas não entrou na lista final. O filme do Barack Obama, que é o American Factory, que eu achei inferior até na época, acabou entrando.
É campanha, né? Isso aqui é campanha. Tem lobby pra caramba em Hollywood. Então, a gente vê muita coisa dessa lista aqui. O Democracia em Vertigem, por exemplo, que é um trabalho da Netflix muito bom de divulgação. A Netflix está trabalhando muito bem em divulgação dos filmes, né? Nós temos uma parada, né? A galera fez uma lista. A Netflix tem 30 indicações nesse ano. Tipo, ela nunca chegou perto disso, sabe? Eu lembro do ano de Beast of No Nation, que merecia estar entre os indicados de melhor filme daquele ano, e nem sequer foi cogitado. Sabe? Então, esse ano a Netflix conseguiu colocar o pé em Hollywood. Exatamente. Aquele ano ela não estava conseguindo fazer isso, né? Porque ela fazia produções fantásticas e não conseguia chegar lá. Ela conseguiu. Então, ela conseguiu. Ela conseguiu. Então ela tem força, tem lobby. Ela conseguiu emplacar 2 filmes entre o nosso melhor filme. 2 no Oscar de melhor filme. Se emplacasse ainda 2 papas, não teria nenhum absurdo. Poderia ter 3 na lista. Sim. Né? E 2 papas aqui aparecem em outras categorias também, sabe? Sim. Então, é isso. Esses são os indicados ao Oscar. Voltamos agora com as estreias da semana. E então, Fabiano, sobre o cinema, o que temos hoje no cinema? Então, a maior estreia da semana é um filme grande, né? Não é um filme desses que a gente está acompanhando aqui do Oscar, né? Mas é um filme muito grande, que é Jumanji, Próxima Fase. É a continuação, né, do reboot aí do The Rock. Reboot aí com o Jack Black, o Dwayne Johnson e o Kevin Hart. O Jumanji é aquela história lá atrás, o Robin Williams, né? Depois tem o Zathura, que é um pouquinho fora. E aí nessa nova roupagem que deram, né? Eles entram basicamente dentro de um videogame, né? Isso, é um jogo que eles entram dentro do videogame. Lá eles têm seus personagens dentro do videogame, que são bem diferentes dessas pessoas na vida real. Eu gostava muito que o primeiro era tabuleiro, né? Sim, pra quem não... A gente tem um carinho por jogos de tabuleiro, pessoas... Pra quem não sabe, a gente se conheceu jogando tabuleiro. A gente joga tabuleiro, né? Aqui tem mais de 10 jogos de tabuleiro. Aqui, também tem uma meia dúzia também. E aí eles, pra modernizar, né, os negócios do videogame. E você viu essa vez... Quem está dentro do jogo é o mesmo elenco do primeiro, mas quem está jogando é outras pessoas. Eu não sabia disso. Então até eu vi no trailer uma parte falar, não sei o que, meu tio, um parente lá, tipo, outra pessoa que tá jogando. Então essa é a grande estreia da semana, né? Tá em 45 salas, já estreou lá fora. Esse filme de ação, esse parece que não é ruim, pelas críticas lá fora, até que... O primeiro eu acho bem legalzinho, bem divertido. Então pelo que as críticas lá fora indicam, é um filme bem aceitável. Demorou um pouquinho de chegar, esse filme de dezembro, né? Então demorou quase um mês para chegar aqui, mais de um mês, achei no final de novembro esse filme. A segunda maior estreia, esse sim, que nos interessa, né? É um filme que está indicado ao Oscar, de atriz e atriz coadjuvante. Estou falando de O Escândalo. É um elenco aí bastante forte. Charlize Theron, que foi indicada a melhor atriz, Margot Robbie, que foi indicada a atriz coadjuvante, e a Nicole Kidman. Esse filme, ele conta, é um caso lá do Me Too. Então é um produtor da Fox que assediava as mulheres. Isso é baseado num caso real, pessoas? Então, mas diz que o personagem da Margot Robbie não é real. Diz que o personagem dela é um trama a mais que inseriram na história. Mas é um filme importante de se ver. Bem, não tem indicado em categorias de direção, de roteiro, nada. É as atrizes mesmo. O foco desse filme é as interpretações, né? Então, outro grande filme pra gente ver aí. O próximo apenas em 4 salas aqui em São Paulo, circuito limitado. Então esse filme que não chega no Brasil inteiro é Os Miseráveis. Mais uma versão dessa história que já foi contada várias vezes. Agora um filme francês. Então, mas você viu que esse filme é contemporâneo? Ele é contemporâneo? Esse filme é contemporâneo. Esse filme eu não sabia. Não é a história clássica lá do Victor Hugo, que é uma história contemporânea da favela. São os policiais. É uma versão bem diferente do que a gente está acostumado. Eu não entendi se Os Miseráveis é apenas uma referência ao antigo, ou se é realmente trazer para os dias atuais, né? Alguém que é preso e sai da cadeia, alguma coisa do tipo.
Mas esse filme é um filme que tá indicado ao Oscar estrangeiro, né? Isso, provavelmente o segundo ali na fila, que não vai ganhar, porque o primeiro é... Terceiro? Você acha terceiro? Dor e Glória é... Verdade, tem Dor e Glória. Dor e Glória do Almodóvar é fantástico. Isso, nós temos ali o Parasita, que com certeza vai ser o vencedor. Isso. Dor e Glória, e logo ali correndo por fora Os Miseráveis. Não acho que tenha chance em cima desses outros dois. Sim, então estreou no Brasil. Filme que eu tô interessado em ver, vamos tentar ver isso. Talvez. Sabe o que esse filme me lembrou? Orfeu e o Carnaval. Isso, fizeram uma versão... Exatamente, uma história clássica, Shakespeare, né? Isso. E... Dão outra roupagem pra ela. Exatamente, você colocou essas pessoas na favela, recontando a história de Orfeu de outro ponto de vista. Eu tô falando da versão original de Orfeu e o Carnaval, não o remake com Tony Garrido, tá, por favor. Que me desculpa, mas eu gosto do remake do Tony Garrido. Quando eu assisti, eu lembro que eu fiquei bastante impactado, só depois que eu entendi que ele era ruim. Eu era bem novinho. Eu entendo. Aí tem filmes que é circuito limitado, né? A Melhor Juventude da Itália, O Verão das Nossas Vidas no Filme Nacional, filme que diz que essa semana, mas eu nem vi em sala nenhuma, Extinto da Holanda e Despertar das Formigas da Costa Rica. Esses 4 filmes aqui, esses filmes circuito limitado. E nós temos em pré-estreia, já disponível em algumas salas de cinema, 2 dos filmes mais importantes do ano, Sim, né? São filmes que vão estrear na semana que vem, mas olha, 1917, ele tá em 30 salas. Uma pré-estreia de 30 salas. É basicamente uma estreia, pessoal. Que ele só não estreia porque ele só pega uma faixa horária. Vou dizer, às 21 horas apenas. Uma faixa horária por dia ao longo desses dias, né? Então, tipo, você tem uma chance de ver em cada sala de cada... Geralmente de cada empresa. Tem cinema que às vezes é só 2 dias na semana, vamos dizer, sexta e sábado, ou sábado e domingo. Então, assim, é bem limitada a estreia, mas é em muitas salas de cinema. Sim, todo mundo aí em São Paulo tem chance de ver o filme que está sendo um dos favoritos para melhor filme do Oscar. Sim. É uma direção do Sam Mendes, que, apesar de eu não ter visto o filme, né? Nós vimos várias notícias sobre o filme. O filme parece que ele tenta emular que é filmado num único plano sequência, né? Um filme de guerra. Nós já falamos o nome, né? 1917. 1917. Esse é o filme que ganhou o Globo de Ouro e é um dos favoritos ao Oscar. Ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Critical Choice Awards. Ele vem ganhando quase todas as premiações, assim... Muito difícil ele não ganhar o Oscar de melhor filme, apesar de minha torcida já ser para outro filme, mesmo sem ver esse, desculpa. E a minha para outros 2. Mesmo filme. E Judge, né? O filme aí que tá forte para a categoria de melhor atriz. Sim. Renée Zellweger. E ele é a história, o Judge é a história da Judy Garland, que é a atriz que fez dos tijolinhos dourados lá. Mágico de Oz. Então é a atriz que na juventude dela ela fez Mágico de Oz. Ela é a mãe da Liza Minnelli, né? Eu não sabia disso. Também não sabia. Desculpa o filme. E aí esse filme conta uma pequena passagem da vida dela ali, já mais velha, falida, com problemas, com álcool, drogas e remédio, né? Com remédio. E então a decadência dela, né? Então a Renée Zellweger tá ótima nesse filme. Semana que vem, vamos tentar assistir os dois pra gente falar sobre ele? A gente fala sobre esses 2 filmes antes do Oscar, né? Temos que falar isso antes do Oscar. Então, com certeza aí vai... Vamos tentar falar sobre todos os filmes do Oscar antes do Oscar, né? Ou pelo menos os principais ali, né? Documentários provavelmente postaremos, algumas animações também. E Netflix. É isso. Então, as estreias do cinema são essas. Então, vamos pro nosso bloco Netflix versus o resto. Voltamos agora com o bloco de streaming Netflix versus o resto, para falar o que tem chegado no serviço de streaming atualmente para nós. Sim. Eu acho que o principal conteúdo é mais série do que filme, né? Mas temos alguns filmes, né, Fabiano? Sim, temos um filme principalmente aí da semana do Tyler Perry, que é O Limite da Traição. Para quem não lembra, o Tyler Perry é aquele ator que faz aquela personagem Madea. Os filmes normalmente quando chegam aqui no Brasil não chegam como Madea alguma coisa, eles chegam como um nome genérico. Então o filme que me vem mais à cabeça é aquele filme que eu preciso ver o nome desse filme. Pesquisa o nome do filme da Madea aí, não sei o que, muito louca. Então esse Tyler Perry, ele é um ator que ele fez, por exemplo, Garota Exemplar, ele é o advogado do Ben Affleck nesse filme. Diário de uma Louca? Diário de uma Louca, é esse filme aí. Ele
É como se fosse a vovó Mafalda. Ele vira uma senhora e uma mama brusqueta, né? Então é o personagem que ele faz. Então esse filme aqui, esse me parece um filme sério, que é um filme da Netflix, chama O Limite da Traição. Esse filme me parece interessante, apesar de ele fazer umas comédias meia boba, esse filme me pareceu interessante. E nós temos agora, na quesito séries, algumas estreias bem interessantes, a maioria delas continuações, mas continuações aí que esperadas pelo público da Netflix. Nós temos Grace and Frankie, sim, a 6ª temporada. Vamos fazer o aperitivo da primeira temporada no bloco de aperitivos hoje. Ok. Muito boa a série, já aviso logo de antemão. Sex Education, a 2ª temporada. Sim. Essa série aí do Asa Butterfly. Você viu? Dá pra fazer o aperitivo também? Nunca vi. Eu falo. O que lembrar? Kipo e os Animonstros. Não vimos. Uma animação aí que a Netflix está trazendo. Ares, que é uma série holandesa. A Mente do Assassino. A Mente do Assassino. Aaron Hernandes, uma série documental. Isso é uma continuação, né? Não. Não? Assim, A Mente do Assassino é uma continuação, é uma série que tem várias. Cada temporada é sobre um assassino diferente. Perfeito. Essa temporada é sobre um jogador de futebol americano que matou lá umas pessoas e vai mostrar dele. É uma série documental. Então, aqui que eu acho que concorre forte aqui para contar ponto para Netflix é o filme Limite da Traição, Grace Frank, Sex Education e Kipo e os Animamonstros. As coisas que a gente mais tem interesse em assistir, né? Isso. Aí chegando também alguns filmes antigos. Ressurreição. É um filme que mostra a história da ressurreição de Jesus Cristo. Né? É com o Joseph Fiennes. Mulheres do Século XX. Esse, na minha opinião, um dos melhores filmes de quem foi Moonlight? Moonlight 17, é de 2017. 17 ou 18? 17. Esse é um dos melhores filmes de 2017. Em 2017, eu desde 2016 ou 2017 eu comecei a atribuir uma nota para os filmes que eu assisto. Eu assisto o filme, principalmente os filmes do Oscar, né? E dou lá ou 4 estrelas ou 5 estrelas. E aí eu pego entre os filmes que eu dei 5 estrelas e tento classificar eles lá para ver qual é a ordem que eu colocaria os filmes, vamos dizer assim. E esse é um dos filmes desse ano que eu dei 5 estrelas. Eu dei 5 estrelas para 10 filmes. Então por isso que eu até falo que tem 10 filmes melhores que Moonlight esse ano, porque para Moonlight eu só dei 4 estrelas. Então para Moonlight, vamos dizer, o filme nota 8 e eu tenho 10 filmes que é nota 9 acima. Esse ano acho que já tem 7 filmes nota 9 acima pra mim. Quase 18? Então, não conheço. Quase 18 é um filme que não é novinho, é de 2017, eu acho que eu vi lá. Só que é um filme bem interessante com aquela atriz que fez aquele filme dos irmãos Coen, a atriz mirim. Como chama aquele filme? Bravura Indômita. É esse filme mesmo. Sabe aquela mocinha? Chama Hailey Steinfeld. Ela tá fazendo outras coisas. Ela fez algum outro conteúdo recentemente. O que ela fez recentemente? Você lembra? Não lembro. Tá bom, ela fez alguma outra coisa recentemente. Tem Woody Harrelson e tem mais uma desconhecida. Bom, esse filme que me chamou a atenção, viu? É aquele filme que eu até achei que era novo. Eu fui ver lá, eu ia colocar ele no filme, não era. E um filme que eu erroneamente coloquei aqui na lista, a gente até inverteu, foi O Livro de Harry. Eu também achei que era um filme novo, com a Naomi Watts e um ator mirim. Né, que eu gosto da Naomi Watts, apesar de ter umas coisas meio ruins pra fazer de vez em quando. Não, esse filme parece bem interessante. Ele já tinha mostrado, a Netflix tinha mostrado o trailer pra mim. Agora, pra quem não viu, a Netflix tá com uma opção lá de conteúdos recentes, né? Isso. E você consegue ver as coisas que vão sair semana que vem e já marcar lá pra. Isso, ele já te dá uma prévia do que vai sair, o que é algo muito bom, que a gente tinha que buscar muito mais, de forma muito pesada. Exatamente. E se ele não te mostrasse o trailer, como muito bem mostrado, lá você consegue ver o que vai sair e você consegue lembrar-me. Então quando ele clicar, ele entra na sua lista. Quando ele entrar na Netflix, ele entra na sua lista de coisas pra ver. E aí esse filme tinha aparecido pra mim, eu achei que ele era novo. E não é. Esse filme é de 17. E é isso da Netflix por enquanto. Agora nós iremos para a Amazon. Amazon Prime Video, nós temos aqui alguns filmes. Um filme, na verdade, né? Troop Zero, filme original. E alguma expectativa sobre esse filme, Zinho? Sim, total. É um filme com a Viola Davis e com a Alison Janney, que ganhou o Oscar de coadjuvante, né, por Eutônia. As duas oscarizadas aí, a Viola Davis também, né? A Viola Davis também por Fences. Isso, Cercas. O pior nome possível em português. Não é Cercas, né? O nome é Fences, que é Cercas. O nome no Brasil é Um Limite Entre Nós. Entre nós, é verdade. Meu Deus do céu. O pessoal ajuda você. Esse filme tem disponível na Netflix. Se você estiver vendo o vídeo e se achar que a câmera está balançando, a culpa é de um gato. Desculpe.
Na Amazon também está chegando, né, está retornando todas as temporadas de Parks and Recreation. Parks and Recreation é a série da Amy Poehler. Desculpem, pessoas. A série da Amy Poehler é um mockumentary que eu amo de paixão. Primeira vez que eu vi o nosso querido Chris Pratt atuando, por exemplo. Ele era gordinho nessa época. Ele era gordinho e tal. Chris Pratt é o Star-Lord, uma das estrelas. Além disso, está chegando também uma série chamada Esquadrão Resgate. Então, uma série mais antiga que está retornando. Aliás, do dia está aqui, né? O dia está mais embaixo. Então, conteúdos novos aí que vai contar pontos pra gente aí vai ser o Troop Zero. E na Globoplay... Calma. Verdade, nós temos alguns filmes antigos aqui. E alguns filmes importantes. Aí, ó. Nós temos aqui Invasão a Londres. Esse é o melhor filme aqui da lista. Da sequência com o Gerard Butler e com o Morgan Freeman. Isso. Como é que é o nome em inglês desse filme? Sei lá, eu odeio esses filmes. Saiu o terceiro esses dias, a gente até falou aqui. A gente falou sobre a estreia dele no cinema. A primeira Invasão à Casa Branca, o segundo é Invasão a Londres, agora tem uma invasão ao inferno. Alguém tá aqui pra gente colocar. Aí nós temos aqui Assassino a Preço Fixo. Esse é com o... Jason Statham? Próprio. Nossa, então, é uma refilmagem esse filme, sabia disso? Não sabia. Então esse filme é antigo. E eu fiquei curioso pra ver esse filme porque diz que esse filme era bom antigamente. Se não me engano é com o Charles Bronson. O antigo. Acho difícil ser bom. Então, mas esse filme diz que é bom. É O Mecânico, o título em inglês. Pois é, eu vi esse filme a preço fixo. Acho que ele tá na Netflix também, eu acho. E ele é ruim, pessoal. Não, é ruim? Então é normal. É normal. É porque tem o Ben Foster, eu fiquei curioso. Nossa, é ruim, é bem ruim. Tá bom. Então... Tem uma cena final num iate que droga, quase que eu perdi tempo com isso. Que eu já vi. E aí, ó, olha que legal. A Netflix... Não, a Amazon roubou da Netflix... Agora bagunçou bastante a câmera. Nós vamos ajeitar a câmera aqui. Quem estiver nos ouvindo, eu vou continuando enquanto o Danilo ajeita a câmera aqui, que os gastos dessa vez se superaram. O Expresso do Amanhã. Então a Amazon roubou da Netflix aí um dos melhores filmes que a Netflix tinha. Né? A gente... Um detalhe sobre esse filme ele é de 2017. Isso. E ele só chegou na Netflix no final de 2018. Mais de um ano depois do lançamento oficial dele. Sim. A Netflix foi a primeira a ter esse filme. Não saiu no cinema esse filme? Não saiu no cinema, então se você viu, você provavelmente viu pela Netflix ou... Não, você pode estar alugado, né? Ele saiu home video. Então, assim, e agora esse filme não tá mais no catálogo da Netflix e você pode encontrar ele na Amazon. Sim. E o que eu fiquei surpreso é que saiu o DVD Biquíni Cavadão. Então, o DVD antigo do Biquíni Cavadão, acho que de 2005, aquele 2004. Isso. Nossa. Né? Tá na Amazon pra assistir. O melhor show do biquíni, por sinal, né? que eu já vi. Se a minha mãe estiver nos ouvindo, ela vai curtir. Não sei se ela assina a Amazon, mas eu achei bem interessante. Tá entrando nos conteúdos de música agora e esse é um deles. Muito bom esse show, eu aconselho, apesar do plágio. Sim, qual plágio? A música Múmias, ela foi refeita nesse show. Foi. Aí a introdução dela é de outra música. Eles pegaram a introdução de outra música e colocaram na versão de Múmias. Ah, entendi. Eu achei que você se referia ao plágio do MC Catra. Não. Pessoas, a música Adultério, que na verdade o Biquíni plagiou. Plagiou e virou tédio. Virou tédio. Quem conhece vai entender a ironia. E aí, na Globoplay, chegou o maravilhoso conteúdo, o Alto da Compadecida. E a versão minissérie do Alto da Compadecida, a versão completa. Isso, com 4 episódios, aquela que é um pouco mais longa, que tem umas 3 horas de duração, né? Isso, né? Porque tem a versão do cinema, que ela é mais resumida, tem um pouco mais de 2 horas, que tipo, mais de 1 hora cortada, né? Pra ser principalmente aquela trama primeira ali, aquele começo, né? Sim. É cortado. Então, tipo, agora chegou na Globoplay a versão séria, a versão que passou mais modificada, você viu? Não vi isso. Você não viu as modificações? Não vi. Eles remasterizaram e mudaram os efeitos digitais. Então, tem na internet, por exemplo, a comparação dos infernos. Você não viu essa comparação? Nossa, Jorge Luquearam a palavra. Exatamente, é o que George Lucas fazia lá com o Star Wars. Então, tem algumas coisas que está, por exemplo, a parte
da Compadecida, né? Quando ela desce, tá muito mais bonito, né? Mas a parte do inferno, o pessoal criticou bastante porque tinha o foguinho no inferno saindo e o inferno está muito mais comedido agora, tá meio bobo. Então mudaram, mas é positivo a mudança. Só o inferno que está menos agitado. Pra quem não sabe, o Hora Compadecida, difícil alguém não saber, né? Difícil. É uma série que a Globo lançou nos anos 90. Acho que foi nos 99 ou 2000. Por aí. Em 4 episódios, cerca de 40 minutos a 50 minutos cada episódio. Ela passou durante uma semana, essa série, e foi um sucesso absurdo, completo. Aí, alguns anos depois, eles comprimiram a obra e passaram nos cinemas também. Virou um filme. E esse ganhou muita notoriedade. E ele é baseado num livro do Ariano Suassuna. Na verdade, que também, porventura, é baseado numa peça do Ariano Suassuna. Né? Foi feito para ser uma peça de teatro, que virou um livro, que virou a série que nós conhecemos. Sim. O outro conteúdo que chegou na Globoplay é o Chacrinha, que era aquele filme que fizeram uma versão de série. É o Alta Compadecida ao contrário, né? Era um filme que dividiram em episódios, virou acho que 4 episódios, 3 ou 4 episódios. Aí tá chegando alguns conteúdos antigos, como Brilho Eternamente Sem Lembranças. Maravilhoso, provavelmente a melhor comédia romântica já feita na história. Talvez. Tesouro Perdido, que quando eu coloquei aqui, eu lembro que eu olhei o que era isso, mas eu já me esqueci. O Homem de Gelo com o Michael Shannon. Você assistiu esse filme? Já vi esse filme. Eu assisti, mas eu esqueci. Eu lembro que eu tinha assistido, mas eu esqueci. É ruim. É ruim, né? É ruim. E a série, todas as temporadas da série Scandal, que é uma série com a Terry Washington, é isso que ela chama? Não sei aqui. Essa série tem as 4 primeiras temporadas dela na Netflix. E agora a Globoplay lançou 7 temporadas, eu acho. 6 ou 7 temporadas, lançou um monte, até os dias atuais. Então na Globoplay aqui a gente vai registrar o Alta Compadecida e o Chacrinha. Na Stars Play não saiu nada, mas eu já tenho coisas aqui que vai sair na próxima semana. Então na próxima semana aí vai ter conteúdo na Stars Play. Mas saiu o 9º episódio de True Toad? Não, na Apple. É verdade, desculpe. Na Apple. A Apple agora, nós temos a estreia de Oprah's Book Club. Isso. Dois conteúdos que chegaram na Apple, esses dois não vai contar para a nossa pontuação, é mais informativo. Então, o clube de livro da Oprah é um conteúdo que é do programa dela, é um quadro do programa dela, que agora virou uma série da Apple, que aí toda semana ela vai indicar um livro, vai discutir. E a outra série é Little America, que é um documentário. Então não vai contar ponto pra gente, mas para dizer que a Apple não está parada. Sim. E a Apple, essa semana, lançou o season finale de Servant e não lançou o episódio de True Toad. Eu suponho que acabou na semana passada, porque foi o 8º episódio. Tem série que só tem 8 episódios, né? É verdade. Então deve ter acabado. Como eu não estou acompanhando True Toad, eu só assisti o piloto, e eu assisti o 2º episódio. Mas Servant eu estou acompanhando. Então Servant eu não consegui ver ainda o último episódio, mas eu estou bem ansioso para ver. Sim. E na HBO nós temos um único conteúdo, mas um conteúdo bem impactante. Sim. The Outsider, que é a nova série do Jason Bateman. Sim, e não só ele. A série tem o Jason Bateman, tem o Ben Mendelsohn, que ele fez aquele... Ele é o Skrull da Capitã Marvel, e ele também fez um filme da Marvel, não, do Star Wars. Qual que é o filme do Star Wars que ele fez? Que ele era um general? É o... Rogue One? Rogue One. Ele é o vilão de Rogue One, é isso? Isso mesmo. Aquele ator. Tem a indicada ao Oscar esse ano, a Cynthia Erivo, e ainda tem a Julianne Nicholson, que quem vê a cara dela vai falar, já vi essa menina em algum lugar. ela é uma atriz conhecida. Então, é uma grande produção baseada na obra de Stephen King, e eu adoro Stephen King quando ele faz conteúdo que não é terror. Os melhores conteúdos que eu tenho pra mim dele é as coisas que não é de terror, né? E esse parece que é o caso. Não é de terror isso aqui, né? Não, ele parece ser um suspense policial. Ele já fez suspense policial antes. O Stephen King ele é multiuso, pessoas. Ele é conhecido por ser um escritor de terror, mas assim, ele escreve drama, ele escreve histórias infantis, ele escreve suspense, ele escreve... Tipo, pra quem conhece as adaptações da obra dele, isso. Por exemplo, 2 filmes fantásticos baseados na sua obra Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre. São 2 filmes que não são terror. Não são terror. Provavelmente dito.
mas eles são filmes, são obras, né, inacreditáveis, né? Eu podia contar também que algumas pessoas classificam como terror, mas eu acho que não, que é Conta Comigo, que também é baseado numa obra dele. Conta Comigo? Conta Comigo antigo? Antigo. Das crianças? Isso, com Keith Sunderland. Jura? Sim. Não sabia que era dele, não. Não sabia? É dele. Não. Mas então é bem variado, né? Sim. O repertório dele é bem... Então a gente vai registrar aqui The Outsider. The Outsider que não conseguimos ver essa semana, mas semana que vem a gente promete que vai estar no bloco de aperitivo. Vamos falar sobre ele porque eu fiquei bem interessado. Jason Bateman, pra quem não sabe, né, a gente tá falando dele, mas ele é um ator era um ator de comédia. Sim. Ele era protagonista da série Arrested Development. Arrested Development, que tá no Netflix pra quem quiser, um mockumentary também. Você com certeza já viu a cara dele em algum lugar. Ele fez aquele filme Hancock com o Will Smith, filme maravilhoso. Isso, ele também fez aquela série de filmes Eu Quero Matar Meu Chefe. Quero Matar o Chefe. Ele faz aquele filme com a Jennifer Aniston que ela quer fazer uma inseminação artificial e aí ele acaba trocando o esperma e o filho acaba sendo dele. Uhum. Ele faz bastante comédia romântica. Isso. Aí, de um tempo pra cá, ele decidiu fazer dramas. Ele fez Ozark na Netflix, né? E ele fez, pra minha opinião, uma melhor série da Netflix, que é Ozark. Nossa, eu nunca vi, você acredita? Nossa, é inacreditável de tão boa. Vou parar Pink Brothers pra assistir ela. Pois é, as pessoas, elas subestimam um pouco Ozark, porque Ozark tem um pouquinho ali de Breaking Bad. Breaking Bad, então, a referência que eu ouvi. É a comparação que as pessoas usam, só que eu acho que Breaking Bad tem o seu sustento na atuação magnífica do Bryan Cranston. Uma referência pesada, né? Você coloca um peso necessário. Exatamente. Pra série, né? E o Jason Bateman, ele tá muito bem em Ozark. Então, os filmes antigos que chegou na HBO, Cidade das Sombras, só lembro que era ruim. É ruim. Sim Senhor, com Jim Carrey, só lembro que era bom. Planetas Bom de Bico, que eu passei a tomar raiva desse filme. Por quê? Agora eu fiquei curioso. Por causa do como chama o ator que eu não gosto mais dele? O Owen Wilson ou o outro? O Vince Vaughn. Que aparece só no final do filme. O que vai nos funeral. Will Ferrell. Você tinha esquecido que tinha ele nesse filme, né? Nem lembrava que tem ele no filme. Foi que eu comecei a desgostar desse filme. Contágio, que é do Soderbergh. Prova de Amor, aquele que a Cameron Diaz. Esse filme é maravilhoso. É filme que te força a chorar, que tá querendo te manipular pra fazer você chorar. Seja manipulado. Sabe? Mas eu amo esse filme. Isso. E é isso. Os filmes chegam. Não, minto. Também chegou o Rockstar, que eu adoro com o Mark Wahlberg. Eu entendo, mas eu lembro que eu gosto desse filme. Vamos lá. Netflix ou o resto? Olha só. The Outsider me gera muita expectativa. A mim também. Mas com relação às outras coisas, Troop Zero parece Bota Compadecida. A coisa eu já vi. Eu sei, mas é uma cara nova. E aí você olha os conteúdos da Netflix. Tá fraco essa semana. Tá fraco. Então se fosse uma semana mais forte, mas essa semana eu fico com o resto. Eu também fico com o resto. Só com a The Outsider. The Outsider, nossa, tô muito ansioso por The Outsider. Também quero ver. Então, no próximo bloco, os aperitivos. Até já. Vamos falar agora sobre a nova série de comédia nonsense do Netflix. Precisa mesmo? Patrulha Médica. Deixa aqui de antemão que o Fabiano ele fez uma comparação de Patrulha Médica com Airplane. E eu quero deixar registrado aqui que isso é um sacrilégio. Não, eu quis dizer o tipo de humor. Não tem nenhuma comparação, pessoas. Não façam isso, pelo amor de Deus. Patrulha Médica, semana passada, para quem ouviu o programa, a gente falou que era uma série que estava chegando na Netflix, série de comédia, que a gente ia tentar assistir os 2 primeiros episódios, né? E Patrulha Médica, aí eu fui pesquisar o que era Patrulha Médica. Existe uma série que já tem várias temporadas chamada Children Hospital. Você viu isso? Não vi. Sabe aquele palhaço que aparece no primeiro episódio? Sei. Ele é o protagonista dessa série. Inclusive mostra a menina daquele antes só do que mal casado, com o Ben Stiller. Ela também é dessa série. Os 2 protagonistas eles fazem participação A menina do antes só, a menina que faz par romântico com ele? A loirinha. Você sabe quem é essa loirinha, não sabe? Quem? Ela faz a Spectral 2 no filme Watchmen do Zack Snyder. É verdade. Ela mesmo. E ela teve que atuar no primeiro episódio da série, né? Sim. Nossa, é verdade. Ela mesmo. Eu conheci ela por esse papel e aí depois ela... É que ela tá meio diferente. Nossa, igual que você falou, é verdade. O elenco de Watchmen a gente passa batido, né? Quem eram as pessoas
Não, o Patrick Wilson ganhou uma notoriedade. Sim, é a única que eu conheço. E o comediante também, né? né? Que é o que tá no Walking Dead. Bom, Patrulha Médica, então, é uma série de humor, mas aqueles humor não é um humor convencional, é aqueles humor que ele apela pro absurdo, e aí ou é engraçado, ou é ridículo. Né? Não tem meio termo. Ou você é genial, que nem Airplane, ou você é ridículo como Patrulha Médica. Talvez Airplane seja uma comparação que esteja um pouco datada, vai. É muito antigo, muita gente não viu. Talvez a melhor comparação é Todo Mundo em Pânico. Todo Mundo em Pânico. Todo Mundo em Pânico. É aquele humor que é absurdo, assim, que acontece um negócio assim, é um absurdo, assim, e aquilo pode ser engraçado. Só que, na minha ignorância, não atingiu o meu intelecto. Não deu pra mim. Eu não consegui também não, olha. Eu entendo o objetivo da série, eu entendo como eles querem fazer as pessoas rirem, e eu acho até que o roteiro é engraçadinho em alguns pontos, porém, quando ele realmente faz alguma coisa absurda pra te fazer rir, eu só achava esquisito. Eu também. É exatamente a sensação que eu tinha. Aliás, o plot do primeiro episódio é que se passa em São Paulo. Exatamente. A série primeiro. Ele tá lá no hospital, normal, tudo bem. Daqui a pouco ela fala, não, mas a gente tá fazendo um serviço aqui em São Paulo. Aí começa com umas tomadas da 23, sim. Aí mostra, a gente vai pra universidade aqui do Brasil. Aí aparece a placa da USP, eles chegam na USP, né? Não tem nenhuma tomada interna da cidade, é só externa, claramente feito num estúdio e pegado imagens de arquivo, sei lá o quê. Sim, nossa, é muito evidente isso. E eles fazem isso meio que zoado até. Sim, assim, né, exatamente. Isso também faz parte do humor, sabe? Você vê claramente que são imagens de arquivo. Que, tipo, eles não vieram filmar a frente da USP ou coisa do tipo, entendeu? É só inserção. E aí quando entra, tá o cara com uma roupa que não tem nada a ver. Exatamente. Falando inglês com eles. E aí isso me irritou um pouquinho, assim, quando você quer dizer que no Brasil. Eu me incomodo um pouco quando o estrangeiro, ele zoa a gente, assim, de uma maneira assim, como vocês não valem nada, entendeu? This is Brasil. Melhor cena da história da dramaturgia. Cara, me incomoda mais às vezes eu ver isso, até do que quando eu vejo o Stallone falar que ele comeu macaco, porque tava claramente ver que era uma piada. Então acho que quando as obras zoam no interior delas assim, me incomoda um pouco. Mas isso que é só ruim. E aí no segundo. Eu assisti o segundo episódio. Você assistiu o segundo episódio? Eu assisti o segundo episódio. Que eles vão pra Rússia? Sim. Você assistiu? Então a gente fica se torturando, né? Não. E tem um monte de. Não, mas é porque eu esperava que melhorasse. E você viu as pontas? Tanto de ator conhecido que aparece? Sim, não. A série parece ter muita grana ou muita influência pra chamar essa galera. É o que eu acho. Muita influência. Sabe? Tipo, tem uma galera ali que. Eu não quero estragar os cameos, que eu acho que cameo também é uma coisa. É quase spoiler, né? É quase spoiler. É legal de você ver, né? Você descobrir quem tá participando. Porém, nenhuma inserção desses atores fez eu. Puta merda, olha só que coisa foda. Não. E eu, pra me torturar, ainda dei play no terceiro episódio ainda. Isso eu não consegui, não. Aí você foi guerreiro. Cara, e se eu falar aqui que capaz que eu me torturo e dei play mais uma ou duas vezes nela. Mas não, chega, parei. Parei com Patrulha Médica. A Patrulha Médica é um conteúdo que, pra mim, não é um bom humor. Nota 5. Assistam Airplane, que é provavelmente o melhor filme de comédia já feito. Ele fica falando Airplane, aí vocês não sabem do que ele tá falando. Tá falando de apertem os cintos, o piloto sumiu. É que esse nome é muito ruim. Não faz nem sentido esse nome. O piloto nem some. Ninguém sabe o que é Airplane. E todo mundo sabe o que é apertem os cintos, o piloto sumiu. Depois, então, você vê as outras lá do policial lá, como que é? Corra que a polícia vem aí. 33 e 3/3. Não, e 1/3. E 1/3. O nome original é Naked Gun, que é uma piada, né? Um trocadilho com a palavra nu e a palavra arma, né? Um trocadilho de palavras que claramente não funciona em português. Porém, no Brasil colocaram Corra que a polícia vem aí. Aí tem a continuação que é 2,5 e 33 e 1/3. Exatamente. Né? É o 1, o 2,5 e o 33 e 1/3. Isso. Filmes horrorosos. Não, são magníficos. Inclusive o Aperte os Cintos. Mentira, Aperte os Cintos é um dos melhores filmes já feitos. Bom, então é isso. A Patrulha Médica eu não aconselho. Qual a nota que você deu pra ele? 0 a 10? 4. É ruim, né? Mas às vezes fica bom, porque esse tipo de humor, às vezes você pega o começo é ruim, às vezes eles acertam depois. Tipo, várias séries que acontecem isso. Tem umas piadas no Aperte os Cintos que não funcionam comigo. Mas pra mim é que a maioria funciona. Uhum. Talvez seja isso, sabe? Esses 2 primeiros episódios as piadas não funcionaram. Talvez funcione mais pra frente comigo. Mas como o que eu vi até agora não me agradou, eu não sei se eu tenho condições de continuar. Às vezes daqui 1 ano, 2 anos, você fala, nossa, aquela série é muito boa, né? Não sei o quê, e aí
talvez a gente assista. Mas hoje não. Hoje pra mim não dá. E a outra série que eu vou falar é The Capture, que é a série do Stars Play. Cara, essa série eu comecei a assistir só pra fazer esse bloco. Vou assistir só o primeiro episódio. Só que eu gostei. Eu já assisti 2 episódios e meio e são só 6. Eu vou matar essa série e eu vou fazer a avaliação dela depois, porque é muito legal. O primeiro episódio mostra um militar que está sendo julgado por um homicídio que ele cometeu em combate. E aí ele consegue lá, com uma advogada boa, ele consegue se livrar da acusação. E aí tem um esquema de câmera, de monitoramento, coisa assim, que já tinha mostrado antes. E aí ele é acusado por uma imagem de uma câmera de monitoramento de agressão e sequestro. Só que ele não lembra do que ele fez. Então, você não sabe se ou ele está com alguma coisa na cabeça lá do exército. Se ele está doente, ou se ele está mentindo. Então, só que tem a possibilidade ainda de manipulação das imagens, porque a abertura da série ela mostra as imagens sendo cortadas, coisa assim, e The Capture é a captura de imagens. Então eu acho que tem a ver com o sistema de câmeras que alguém está manipulando a imagem, coisa assim. E a outra, alguém já interferiu lá e já falou que não era para investigar ele, não sei o quê. E aí essa série ela tem o Ron Perlman, que é o Hellboy, e o antigo, não o novo. Isso. E tem a Frank Jensen, que faz a que mata todo mundo, Fênix Negra do X-Men. A antiga, não a nova. Isso, a antiga Jean Grey, da primeira trilogia dos X-Men. Então, provavelmente eu vou querer matar essa série aqui, que eu tô gostando bastante. Aí pro primeiro episódio aí, que é o que eu tô fazendo aperitivo aí, com certeza aí, nota 8, 9, uma nota boa, assim, nossa, sabe? Deixa eu bastante nada, acho que eu vou assistir também. E é curta, é facinho de assistir. Viu mais alguma coisa? Não. Vamos falar sobre 2 séries antigas que estão chegando novas temporadas? Vamos falar. Grace e Frank, presta? Grace e Frank eu adorei. Assim, não esperava nada, apesar de ter a Jane Fonda, que é uma atriz que eu amo, e eu não esperava muita coisa. Só contextualiza, ela tá chegando na 6ª temporada. É a 6ª temporada, pessoas. E você assistiu a primeira? Assisti a primeira. Você nunca tinha assistido? Nunca tinha assistido, não sabia nem sobre o que era. Tipo assim, tava lá no Netflix, não é um conteúdo que não chega pra mim, talvez por causa do meu algoritmo ali no Netflix, é um conteúdo que não chegava pra mim. Então eu tô recebendo aqui na minha casa o meu irmão por uns dias, e o meu irmão tava assistindo, e desde o primeiro episódio eu decidi sentar aqui e assistir com ele. E eu fui assistir. É uma série familiar, é uma sitcom. Sim. Mas a premissa dela é fantástica. É fabulosa. São 2 casamentos, né, que acabaram. Os casamentos acabaram. E o motivo pelo qual eles acabaram é que os homens desses casamentos, eles tinham um caso e decidiram assumir esse caso. Há muitos anos, a vida mais inteira. De 20 anos eles tinham um caso. E decidiram se separar das esposas e viver esse caso, morarem juntos e terem uma relação. No momento que eles se aposentam, que eles iam curtir a vida de casado, sozinhos, eles se largam e aí deixa as 2 mulheres a ver navios. E as famílias se conheciam, elas eram amigas, e aí o que elas fazem? Elas vão morar juntas, né? As 2 vão morar juntas, já que eles foram morar juntos, né? E a série é sobre a relação dessas pessoas com seus filhos e sobre essas pessoas em volta deles. Sim. Vivendo a sua situação. Tipo, depois dessa premissa, vira uma sitcom. Lógico que essa premissa base, ela é ainda o motor de todos os episódios, ainda é sobre essa premissa base, até onde eu vi, pelo menos esse a temática. Sempre. Ainda é sobre a relação dessas pessoas com as pessoas em volta, e elas vão vendo situações, e o elenco é inacreditável. A Jane Fonda e a menina, se o nome dela. Lily Tomei. Isso, Lily Tomei. São magníficas. Não, tem o Martin Sheen. Martin Sheen, que também. Só o outro que eu não sei o nome. Eu também não lembro o nome dele. Mas os 4 indicados ao Emmy. Não, assim, é inacreditável. Vencedores do Emmy, os 4 vencedores do Emmy. Tem uma cena. Porque assim, estamos falando de pessoas que passaram dos 70 anos. E ver essas pessoas tendo tanto destaque numa série tão boa me dá uma felicidade muito grande, sabia? Sim. Então, essa série está na 6ª temporada, é um grande sucesso lá fora. Aqui ela não é tanto assistida assim. Eu nunca vi, por exemplo, o primeiro episódio, apesar de eu saber, eu já vi o trailer, então eu sei todo o contexto da série, então eu nunca assisti o primeiro episódio, mas eu já assisti muitos outros episódios, eu já deve ter assistido, sei lá,
mais de 20 episódios. Por quê? Porque a minha mulher assiste. Então, volta e meia tá dando play e eu tô assistindo junto com ela. E quando eu perco alguma coisa, eu pergunto pra ela, o que aconteceu? Aí ela pega e me conta. Então, eu tô sempre acompanhando a série. A última temporada eu assisti ela quase inteira, a quinta temporada. E o nível continua o mesmo, o humor continua. Essa série, ela vale muito a pena ser assistida, então a gente está fazendo aqui só o aperitivo da base dela. E eu diria que se eu der a nota é porque eu já vi lá pra frente, então eu vou estar dando uma nota contaminada. Sei que só assistiu 5 episódios, foi isso? Acho que 5 episódios da primeira temporada, eu diria que ela é nota 9, porque eu gosto de sitcoms, então já tenho uma queda por esse tipo de conteúdo, mas como eu falei, tem muito carinho envolvido. A Jane Fonda é a produtora da série. Sim. Tem muito carinho envolvido, os personagens são muito cativantes, é um elenco muito forte. As situações que são colocadas a cada episódio são situações muito interessantes. Vou dar só um detalhe, tipo, tem um episódio em que a Jane Fonda cai e quebra a bacia, que é magnífico, assim, estupendo. Tipo, você não consegue imaginar que vai ter uma série sobre uma senhora de 76 anos que caiu e quebrou bacia, Sim. sabe? Não, e a série que tá fazendo isso atualmente, que eu gosto bastante, é o Método Kominsky, que é com o Michael Douglas. É também de idoso também. Gosto bastante Eu também. não vi ainda, mas eu pretendo ver. Nessa série eles discutem muito a parte sexual, né? Sim. Porque são idosos, né? E aí os velhinhos foram lá pra lá, curtir a vida sexual deles. Sim. E as mulheres aqui, elas vão ter que, não sei se já voltaram à vida sexual, mas alguma hora da série elas vão voltar. E é bem interessante as discussões, porque as pessoas não morrem, né? Sim, elas continuam vivas, e de estarem mais idosas, elas continuam vivas, continuam sentindo seus desejos, seus prazeres. E eu acho que você fazer uma obra sobre esse tipo de conteúdo é muito importante nos dias de hoje. Outra coisa que eu gosto muito dessa série é que, apesar de no começo isso está bem disfarçado, mas se você parar para prestar atenção, não tá, a posição política das duas, né? Porque uma é claramente uma pessoa totalmente conservadora, né? E tem ali aquele ideal de família, filho, essa coisa. E a outra é uma pessoa super pra frentex, A outra é claramente uma versão hippie de 70 anos. Já mostrou que ela é maconheira também? Sim, já. Então, assim. Nossa, tem uma piada maravilhosa. Vou dar uma coisinha dessa piada, essa piada é muito boa. Elas vão numa festa, aí elas saem da festa e o carro delas foi guinchado. Aí ela fala, a personagem fala pra amiga dela: não se preocupa não, que já foi acontecer outras vezes e meu carro já foi guinchado, então sei onde fica o pátio da polícia. A notícia ruim é que tá cheio de maconha no carro. Eu acho que eles não vão devolver pra gente. Então, assim, é ótimo isso, né? Porque é lidado com muito, muito bom humor, mostra os dois lados ali, eu acho imparcial, eu gosto bastante dessa parte. E eles não ficam tocando nesse assunto, mas você vê claramente que é uma conservadora versus uma liberal. Exatamente. Ali, né? Tipo, as duas têm que conviver juntas e são amigas, elas passam a ser amigas com o tempo, mais fervorosamente falando, e mesmo sendo pessoas de ideologias totalmente diferentes. Eu acho isso muito bonito e muito importante. Ainda mais nos dias de hoje, é sempre bom de lembrar, né? Sim. Então é isso. Os aperitivos são esses. Então agora vamos falar sobre conteúdos que nós já vimos fechado, que a gente vai falar as avaliações. Voltamos com o bloco de avaliações. Então, o que a gente vai falar primeiro, Danilo? Série? Vamos falar sobre NFNI. Eu acho que é uma boa maneira de começar. Acho que sim. Então saiu a nova temporada na Netflix. Terceira temporada. Fazendo um disclaimer que nós falamos quando ela estreou que era a 4ª temporada, foi um erro meu, é a 3ª temporada. Sim. Terceira e última. Nós não fizemos aperitivo sobre ela, né? Não falamos nada sobre ela, né? Nada sobre ela. Então, assim, é uma série que eu já tinha assistido as 2 primeiras temporadas. Também. E aí agora saiu a 3ª temporada, já matei a 3ª temporada. Então já matamos todo o conteúdo que existe. E qual o detalhe? É todo o conteúdo que existe mesmo, né? Porque, infelizmente, provavelmente não sai mais nada, né? A Netflix, ela tem um problema com esse tipo de série. Qual o problema? Às vezes ela investe muito pesado em alguma série. Investimento financeiro. Sim. Mas, pelo que eu entendi, essa série aqui, eles compram, né? Quem produz essa série aqui é um canal canadense. É um canal canadense. Mas ela tem muito dinheiro investido. Tem, né? A questão assim, eu vou citar. Não depende só deles, né? Alguns detalhes. A Netflix, ela teve alguns conteúdos cancelados por falta de dinheiro. Não falta de dinheiro, é falta de incentivo mesmo. Interesse. Eu acho que o primeiro foi Marco Polo, que era uma série grande,
da Netflix, e é uma série muito cara, né? Série de época e tudo mais. Se ela não tiver um retorno muito grande, não vale a pena continuar. Depois disso, nós tivemos Sense8, que também é outra série muito cara, porque as irmãs Wachowski queriam gravar em 8 sets diferentes, cada set é um país. Desculpem pessoas, mas vai tomar no rabo, né? Mano, não precisa disso. Né? Eu entendo as viúvas de Sense8, eu mesmo gostava da série, apesar dos problemas dela, mas não dá pra você financiar uma série em 8 lugares diferentes do mundo. Geralmente eles não encerram na metade, eles não gostam de fazer isso, conteúdos que estão fazendo sucesso, né? Agora, If Any, pelo jeito faz sucesso. Sim, a série é muito querida, tanto pelo público americano quanto pelo público brasileiro. A série tem um bom público, porém, ela acontece o seguinte, ela é produzida por um canal canadense e ela é financiada pela Netflix. De uma maneira muito parecida com o que foi a segunda temporada de Dark, que é financiada pela Netflix. La Casa de Papel também, né? La Casa de Papel também. Então a Netflix injeta dinheiro no estúdio que já está fazendo a obra. Geralmente a primeira temporada já foi feita por um outro canal, eles compram essa temporada e financiam financeiramente a restante, mas deixam o próprio estúdio continuar a obra, o que é muito bom. Porque se você puxa para um estúdio diferente, vai ter uma visão artística diferente e acaba podendo dar problema. E a Netflix não, ela financia esses estúdios para os estúdios continuarem produzindo, chega agora como conteúdo exclusivo do canal deles. Sim. Então isso acontece também com Annie If Any, a primeira temporada é produzida por esse canal, a Netflix comprou e financiou o restante da obra. O que acontece é que é muito caro. É, porque é uma de época, né? Exatamente. Além de ser uma fase de época, é gravado num único período, que é ali no inverno canadense, que é um período difícil de gravar. E, assim, roupas muito pesadas, um figurino muito pesado. Uma região também, que é uma região meio isolada, que você tem que ir pra lá, né? Então, tipo, tem muitas dificuldades na produção da série. Mas, infelizmente, pelo que sabemos, ela foi cancelada. A Netflix nunca deu uma posição clara sobre isso. Vamos já falar sobre o encerramento dela. Primeiro falar sobre a primeira temporada, né? Sim. A primeira temporada é uma das melhores coisas que eu vi na Netflix. Com certeza. É fantástica a primeira temporada. A primeira temporada eu dou facilmente aqui uma nota 10 pra ele, assim, ó, sem muita dor. Cara, maravilhoso, maravilhoso, sabe? É comovente, assim, se você não se emocionar, você tem um coraçãozinho de pedra. A sinopse é a seguinte: uma família, né, dois irmãos solteiros que já estão chegando na fase mais idosa, não conseguem cuidar da própria fazenda, né? Então eles decidiram fazer algo que era muito comum naquela região, que é adotar uma criança. Né? É basicamente pegar um escravo ali pra você cuidar. Desculpem, pessoas. Você vai no onde adota criança? Você vai no orfanato e adota um escravo. É basicamente isso. Aí decidiram mandar uma carta pro orfanato, falaram que tem muitas crianças abandonadas. Dá comida pra pessoa e fazer ela trabalhar. Solicitaram um garoto forte e jovem para trabalhar. Aí mandaram uma pequena garota ruiva no lugar do garoto forte que pediram. Detalhe, eles pediram um garoto forte mesmo. Esse é um trecho do livro que é muito bom, que foi para a série de Ipsiliteris e ficou fantástico. E lá, uma garotinha ruiva. E... Aí é um engano, eles querem devolver Exatamente. ela. E ela tem uma personalidade que é incrível. Nossa senhora, a atriz que faz a Annie, ela é maravilhosa. Essa cena que eles estão voltando para a fazenda é uma cena que é um plano sequência incrível, num cenário maravilhoso, em que ela fica falando um texto ela não por uns 5 para minutos. De falar. Assim. Aliás, ela faz isso a série inteira. Ela não para de falar. Nossa, ela fala e fala e fala, e ela vai puxando um assunto atrás do outro e vai falando. E o personagem que faz então, o pai adotivo dela é muito calado. É muito na dele. A série inteira, ele basicamente só reage com sorrisos e olhares. Na terceira temporada, até o penúltimo episódio, né, que eles vão ver a situação dos índios lá, ele acho que se pronunciou 2 palavras a temporada inteira. Eu fiquei pensando, nossa, estão dando mais destaque para os alunos da escola, para pessoas, do que para o pai dela, sabe? Porque ele é um personagem que fala pouquíssimo, sabe? E esse contraste inicial dos dois é muito bem feito, é muito bom. Sim. Então, assim, a primeira temporada é maravilhosa. A segunda temporada é um pouquinho inferior, mas também é muito boa também. Assim, é acima da curva, apesar de que ser inferior à primeira. Porque a primeira também é muito, muito, muito boa. Muito boa. Então, tipo, a segunda temporada é boa, mas não se compara à primeira. Sim. E aí a terceira, gostou? Eu tenho um problema, eu acho que é o mesmo que o seu, que... É o desfecho. Exatamente. Porque eles cancelaram a série e, assim... Olha, o último episódio, de verdade,
Vocês já sentiram isso? Um desespero de saber que o negócio tá acabando? A última vez que eu senti isso foi na primeira temporada de Dark. Que eu tava assistindo a primeira temporada, sabia que era o último episódio, né? E eu não queria que acabasse, né? Então, e aí eu falei assim, não é possível que vai acabar. Eu olhava assim, nossa, falta 20 minutos, nossa, não solucionaram as coisas ainda, e tá acabando, né? Então você fica desesperado. Então, nesse episódio aconteceu uma coisa. Porque o episódio estava rolando, eu falei, nossa, não resolveu nada ainda. E já passou, sei lá, aí eu fui ver lá, faltava tipo 20 minutos pra série acabar, faltava 20 minutos de série, e não tinha resolvido os principais conflitos ainda. E aí acabou que foi isso, né? Ficou algumas pontas mal amarradas, né? Não só isso, eu acho que a série ela introduziu novos elementos que ela não consegue resolver na própria temporada. Exatamente. Nossa, é muita coisa. Arranjaram, né, um par romântico pro garoto que até então era o interesse romântico da Anne. Isso me incomodou um pouquinho, porque tipo, tem que desenvolver um novo par romântico de algo que já estava sendo construído anteriormente. E eu falei, putz, mas vou perder tempo de tela com isso. Mas eu entendi porque isso foi feito, porque isso acontece nos livros no qual a série é baseada, só que nos livros deu tempo de desenvolver, né? Na série não deu. Se você não tem tempo de fazer alguma coisa, você não faz, sabe? De desenvolver um novo interesse romântico para um personagem importante, tipo, no último minuto da série, sabe? Tipo assim, no último pedaço da série não parece ser muito bom. E é isso. Eu acho que ainda assim é positivo o saldo, não só da temporada como da série, e eu continuo entendendo que é uma série nota 9. Eu também continuo dando nota 9 pra série. Eu acho realmente muito boa. Eu queria que a série continuasse. Desculpe o miado, pessoal. Eu queria que a série continuasse, mas parece que a Netflix não está disposta a... Talvez caberia mais um filme, talvez, ali para amarrar algumas pontas, né? Mostrar ali a solução, as soluções em geral, né? Eu ficaria bem satisfeito com um episódio. Acho que um episódio que eles fizessem, ou um filme, eles conseguiam matar bem e amarrar essas pontas, né? Sim. Então, conteúdo nota 9? Nota 9. A temporada, para essa última temporada? 8. Eu diria que é 10, 9 e 8. Perfeito, esse mesmo. Média 9. É isso. É mesmo, 10, 9 e 8, média 9. Então, fechou. Próximo conteúdo que a gente vai falar aqui é sobre Os Aeronautas, filme da Amazon. É um filme original Amazon com Ed Redmayne e a... Felicity Huffman, não? Felicity Huffman? Não. Felicity... o casal que fez... Teoria de Tudo. Teoria de Tudo, que é o filme do Stephen Hawking. Esse é um filme que ele foi feito pro Oscar. Esse é aquele Oscar bait clássico, sim, né? É um filme de época. Uma história real. Uma história real. Dupla de protagonistas que já foram indicados, premiados. Exatamente. Sabe? O pessoal que você sabe que o trabalho de atuação deles já é muito bom. A gente chama isso de Oscar bait, né? Exatamente. Tinha tudo para ir pro Oscar, sabe? Isso. Foi feito para isso. Que é o caso, por exemplo, de Ford vs Ferrari, sim, com a diferença que Ford vs Ferrari chegou lá, né? Isso. Mesmo não sendo tão bom, que é a minha opinião sobre esse filme. Esse filme não é tão bom. Ele não é tão bom. Eu já tenho um pouco de birra com o Ed Redmayne, já falei com o Fabiano sobre isso. Ele tá muito bem em Carol, né? Não, Carol não. Ele fez Garota Dinamarquesa, desculpem. É que é do mesmo ano, eu sempre confundo. Desculpem. Garota Dinamarquesa, ele tá fantástico nesse filme. Melhor que em Teoria de Tudo. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor que em Teoria de Tudo. E aqui ele parece que voltou para automático, porque eu não vi nada estupendo dele. Nem da menina. Isso é um problema. Num filme que você quer falar sobre as atuações das pessoas, a atuação tem que ser excepcional. E não é. E assim, o que me incomoda um pouco do filme é aquela parte dos efeitos. A parte do balão. Então, vamos lá. O que é o filme? O filme é a história real da aviadora Amélia, né? Que é a primeira pessoa a atravessar o oceano... A primeira mulher, desculpa. Atravessar o oceano Atlântico das Américas para a Europa. Isso, de avião. Ela é uma aviadora conhecida, já tem inclusive mais de um filme sobre ela. É uma história lá atrás, antes dela voar de avião ainda, quando ela estava voando de balão. E esse é um filme sobre isso, sobre voar de balão, sobre balonismo e como isso era difícil nessa época. E
E essa parte, quando acho que o trecho final do filme, a parte dos efeitos me incomoda um bocado. Aquela parte que ela sobe no balão. Parece tudo muito falso, né? Tudo muito falso. E o roteiro quer empurrar a goela abaixo, algumas coisas assim. Não, o roteiro quer falar que aquilo é altivo e tudo mais, que é algo fantástico, maravilhoso. Quer que você se emocione com aquilo, só que ele não conseguiu me alcançar. Exatamente. Então, esse é um filme feito para as premiações e não chegou lá. É um filme nota 5, 6. Não sei, acho que 5 eu tô sendo muito, muito exigente. Talvez é um filme nota 6 para mim. Eu fiquei bastante decepcionado porque eu esperava muito desse filme. Eu também esperava bastante do filme. Eu já conhecia a parte da história dela, a parte mais final, né? A parte dela já como piloto, entre aspas. Isso. E o filme é decepcionante, um pouco broxante, atuações boas, mas ok's. E um roteiro, aquele roteiro que claramente quer te emocionar, sabe? Que ele coloca umas cenas pra te emocionar. Aquela trilhazinha no fundo, assim, vai. Aí você fica fazendo, por que você não morre logo, sabe? É bem triste, eu diria. Desculpem, pessoas. Você gostou? Eu não gostei. Eu diria nota 6 também. 6. Então é isso. Então, esse conteúdo está disponível na Amazon. Enquanto a Netflix está fazendo O Irlandês, História de um Casamento e Dois Papas, a Amazon está fazendo Os Aeronautas, mas ela fez o relatório, que eu gosto. É verdade, o relatório é bem melhor, né? O relatório é bem melhor. Mas não chegou nem perto, né? Também. É isso aí. Então, Os Aeronautas é um conteúdo meia boca. Agora vamos falar para 2 filmes que foram indicados ao Oscar? Vamos falar. Acho que primeiro o mais importante para irritar os fãs de Star Wars aí. Não, vamos deixar esse por último. Pra gente terminar naquela vibe assim, igual você gosta de acabar. E aí depois eu coloco na capa na thumb, né, do vídeo. Fechado. Então vamos falar sobre um conteúdo nacional, o documentário polêmico da Netflix, Democracia em Vertigem. Vamos lá, Democracia em Vertigem é um documentário da Netflix que mostra a queda do governo. Aliás, não é queda não, que mostra a história do governo. Isso, é ascensão e queda. Ascensão e queda. Que mostra desde a eleição lá atrás. A Petra Costa começa o filme falando sobre democracia, mostrando imagem da ditadura militar. Sim. Então ela começa lá atrás da ditadura. Isso, a volta da democracia, né? Isso. E aí os presidentes sendo eleitos, e aí a esperança que o povo tinha quando escolheu o Lula, e aí o mandato que o Lula faz, e aí consegue colocar a Dilma, e aí a queda dela, e essa é a parte que eu mais gosto do filme, talvez seja a parte mais imparcial que eu veja no filme, assim. É muito. E a gente viveu isso, é muito louco. A gente teve vivido esse momento. Né? É um documentário sobre um período da história que você já sabe o que aconteceu, você já tem a sua visão, você está vendo isso sobre uma lente que é a visão da diretora. Tá. Vamos fazer aqui. Vamos só terminar de explicar o conteúdo. E é isso. Então essa queda da Dilma, depois a prisão do Lula e a eventual eleição do Bolsonaro. Não fala da eleição do Bolsonaro, acho que o final termina na prisão do Lula. Eles citam que o Bolsonaro será eleito, mas o final do filme é a prisão do Lula. E aí, então, isso é o que é o filme. Eu ignorei esse filme na Netflix. Eu não sou muito fã de ver documentário mesmo, então eu vi lá e falei, eu tava meio anestesiado por causa de um mecanismo, né? Eu falei, não quero ver coisa nacional de política, não. Eu passo isso aqui. E aí ele foi indicado ao Oscar. Aí todo mundo, aliás, quando ele apareceu na lista dos 10, né, dos 10 ou 15 10 possíveis que podem ter chegado. Isso, podia chegar, já foi uma surpresa. Não, nossa, olha, vocês viram o documentário nacional lá, Democracia em Vertigem, foi finalista. E algumas produções ficaram de fora, foram surpreendentes. E aí ele ficou lá entre os quase finalistas, né? E agora ele fica na lista dos 5, deixar de fora One Child Nation, Apollo 11. Então é uma vitória do Brasil, né? Sim. E o que é esse conteúdo? Vamos lá. Democracia em Vertigem é um documentário que coloca a própria diretora, sob a ótica política brasileira. Então, ela se insere na história e conta essa história do ponto de vista dela. Aí o que é mais legal, ela tem pretensão de contar a história? Não. Ela tem pretensão de contar a versão dela da história. E é essa que é a maior maluquice que eu tô vendo nos dias atuais. A pessoa falar assim, não sei o que isso é parcial.
Cara, é a visão dela. A visão dela é óbvio que é parcial. Isso não é pessoas, isso não é um relato histórico. Fidedigno da história, né? E isso é a visão dela sobre os fatos. Você pode concordar ou não com a visão dela, mas você não pode falar que isso não é um documentário por causa disso, como eu vejo pessoas falando. E o que é mais maluco é que a gente vê várias pessoas querendo reescrever a história, né? E elas não falam que é a versão delas da história. Elas falam que a história ela é assim, né? E o que eu acho honesto da parte dela é que em nenhum momento ela faz isso, né? Ela fala assim, ela começa o filme falando que os pais dela lutaram contra a ditadura, que ela votou no Lula, ela fez campanha, mostra ela fazendo campanha ela mostra ela fazendo campanha pro Lula. E você vê que ela tem um acesso privilegiado, né, aos bastidores ali. Sim. Ela é de uma família abastada, né, que tinha contratos com o governo. Então ela tem uma relação, vamos dizer assim, vamos dizer que ela fosse historiadora. Se ela fosse historiadora, ela tem uma relação promíscua com o governo. Sim. Né? É isso. Mas não, eu entendo que ela não tinha essa pretensão de querer contar a história que ela fala. Realmente, eu acho que a honestidade dela me ganhou. Sim. Acho que é isso. Como eu falei, você não é obrigado a concordar com ela, mas você, com certeza, é obrigado a verificar a honestidade dela na obra. Sim. A honestidade, quando ela fala que é a versão dela da história, e ela conta a história. Você não pode contestar a versão dela. Só tem uma parte que eu entendo que é uma parte que inclusive foi debatido à época, que é o negócio da arma, né, que foi tirada da foto, né? Assim, essa história é bem famosa, ficou famosa na época, é um spoiler do documentário, desculpem pessoas, mas é muito mais sobre os bastidores. Como falei, no começo ela quer dar um contexto geral, então ela começa a falar desde a época da ditadura. Isso. Então, nessa época, existiu um massacre, que foi conhecido como Massacre dos Hotéis, se eu não me engano, é o nome. Existiam algumas repressões que matavam pessoas que lutavam contra o governo. Um grupo de pessoas foi morta num certo quarto de hotel, e a polícia da época, né, os militares que estavam fazendo na época, tiraram fotos dessas pessoas com armas lá para simular que foi uma troca de tiros. O que foi para os autos é que era uma troca de tiro. Isso. Depois na comissão verdade, que convenhamos também é parcial. Também é parcial. Foi parcial. Diz que não foi um confronto, que foi um assassinato. Uma assassina e as armas foram plantadas pelos militares. E essa é a versão que conta a comissão da verdade, que como os militares hoje em dia não podem contestar essa versão, a versão da Comissão da Verdade... Atualmente é a versão oficial. Exatamente, atualmente é a versão oficial. Então a Petra se deu ao direito de remover digitalmente as armas daquela imagem para honrar aquelas pessoas. Eu concordo com isso? Não. Aí não dá, porque é a foto, exatamente. Né? Eu acho que ela tinha que mostrar a foto e talvez até como ela é, o que aconteceu. Exatamente, e contextualizar. Essa foto em específico tem essas armas, mas a versão atual dos fatos é que essas armas foram plantadas pelos militares e essas pessoas foram assassinadas a sangue frio. Essa é a única hora que eu cheguei, posso ter pulado alguma coisa, que eu cheguei assim, uma não verdade. Porque você alterou uma foto, é uma mentira. A parte, por exemplo, da queda da Dilma, eu gosto muito que ela vai entrevistar os dois lados. Sim. E ela mostra por que a Dilma caiu. E a Dilma cai, todo mundo fala por perda de apoio político, tem né? senador falando que ela nem cometeu crime. Você tem ideia do que é isso? É senador falando, ela não cometeu crime nenhum, sabe? Não perdeu apoio, né? Exatamente. E ela mostra que porque criou-se aquele clima para ela cair, né? Sim. E aí, bom, eu acho assim, um documentário é uma história bem contada, é uma história que mexe com você. Nossa, sabe uma coisa que também que me emocionou também? Independente da persona, você pode gostar ou não dela, a Janaína Pascoal, a declaração dela, que ela até embarga a voz para falar, né? Que não é nada pessoal contra você, né? Estou fazendo isso pelo não precisa falar meu filho, seu filho, mas pelas futuras gerações, assim. Então, assim, é um documentário que ele busca emocionar. Sim. Quem e a Petra Costa faz isso com maestria. Tipo, eu não conheço nenhum trabalho dela além desse, mas ela se saiu uma boa documentarista quando ela coloca imagens reais para contar uma história que você já conhecia e ainda assim te emocionar. Isso.
Então, tipo, quando você conta uma história que você já conhece, as emoções são muito reduzidas, sabe? Porque você já sabe como aquela história termina. Mas ela consegue fazer de uma forma que ainda assim essa história te emociona, sim, e você se importa com ela, apesar de você ter vivenciado ela. E eu gosto de quase tudo. Aí só a parte do final do Lula versus Moro, que eu não gosto tanto, porque na verdade ainda mais que ela está contando a história parcial dela, né, que eu não gosto, não aceito tudo aquilo, mas ainda assim até aquela parte que eu posso não gostar tanto, eu acho bem contada. Então, eu discordo, Fabiano, eu acho aquela parte importante e eu concordo com a visão da Petra nessa parte. Olha que eu discordo de muita coisa que ela colocou no documentário, mas essa visão do Moro versus Lula, apesar dela ser muito parcial e puxar muita sardinha pro lado do Lula, eu acho que ela não tá errada. E a lei foi alterada por conta desse ponto que ela mostra, né, que é o juiz, que ele participa do processo e depois julga, né, atualmente, o presidente, que é o contrário ao Lula, né? Sim. Ele aprovou uma lei que proíbe isso, né? Que o mesmo juiz participe a criação do juiz de garantias, que é o juiz que vai cuidar do processo ou cuidar do julgamento sem ter qualquer contato com o processo. Então parece que todo mundo concorda que isso foi um erro, menos o Moro. O Moro ainda acha que não. O que é bem interessante, toda a Lava Jato foi baseada numa operação Mãos Limpas, que é uma operação da Itália. Né? E na Itália já é assim, né? Na Itália já existe o juiz de garantias, e toda a operação Mãos Limpas, com a Lava Jato é baseada, existem os dois juízes. Sim. Sabe? Um juiz aqui do Brasil não concordar com uma coisa da qual ela está baseada, tá meio estranho, sabe? Mas ele não é mais juiz, né? Ele é político. Ele é político agora. Bom, então é um bom conteúdo. A gente fica feliz que o Brasil tá lá. Não acredito que vai ganhar. Não, pessoas, né? não tem chance. Provavelmente a American Factory vai ganhar. Acho que tá quase certo que a American Factory vai ganhar. Acho que sim. É um filme americano sobre uma cultura diferente da deles, criticando essa cultura, então provavelmente. E é bem feito mesmo. É muito bom. É bem feito. Não é muito tendencioso, não? Ronnie Land, todos são. O documentário é tendencioso. Claro que é. O American Factory é um documentário claramente que mostra a versão ali dos americanos sobre a invasão chinesa, né? Sabe, tipo, é um documentário americano sobre uma crítica a outro país que é o principal adversário econômico dos americanos. Então, isso não é parcial? Lógico que é parcial. Aquele documentário que o Michael Moore fazia, totalmente parcial. Exato. Ele chegava lá nos discursos do Oscar e ficava falando contra o Bush, sabe? Sim. Então é isso, documentário é isso. Mas eu não assisto muito, eu assisti porque, olha que legal, o documentário brasileiro ainda de fácil acesso, né? Consegui ver no Netflix. Nossa, Netflix e Amazon estão de parabéns no conteúdo de documentários, porque eles sempre lançam documentários maravilhosos. Sim. Eu vou recomendar, pra quem não conhece os documentários da Netflix, eu vou recomendar 2 aqui que são inacreditáveis, que é o A Terra é Plana, que é inacreditável de bom. É maravilhoso. Eu não vi ainda, mas eu ouvi falar. Pessoas, é maravilhoso, todo mundo tem que assistir, porque o documentário ele mostra o ponto de vista dos terraplanistas sem necessariamente dizer que eles estão errados. Sabe, criticá-los e tal, chamar eles de burro e tudo mais. Na verdade, tem uma cena que eles chamam eles de burro que é maravilhosa. Mas é sempre indireto, né? É sempre indireto. Então, qual outro? E o outro é o Going Clear, que esse é o melhor documentário que a Netflix já fez, que fala sobre a Scientologia e fala sobre uma parte maravilhosa do ponto de vista do Tom Cruise, que é inacreditável também, mano. Inacreditável. E outra pessoa me sugeriu aquele documentário que você falou outro dia sobre dieta dos gladiadores, né? Sobre o veganismo. Também, sobre o veganismo, que é um documentário que tem aí Esse eu comecei a ver, mas eu parei. Tem um monte de atleta que é vegano. E aí eu tenho uma amiga vegana que manda no grupo lá, o documentário aqui, ó, vejam isso, seus atletas. Esse documentário tem tanta mentira, mas tanta mentira. Bom, vamos entrar nessa, né? Talvez seja tudo verdade. É a versão do documentarista daquele verdade, né? Exatamente, é a verdade dele. Eu só vou abrir um parênteses aqui que você falou, eu vou comentar sobre isso. Foi o vídeo do Gaveta falando do Star Wars, Ascensão Skywalker, né? E aí ele passa o vídeo inteiro, ele não critica, ele não fala mal do filme. Eu fiquei impressionado com isso. Nenhum momento que ele fala, isso aqui é uma porcaria. Ele não fala. Não, ele fala que é genial. Genial! Só que com ironia, né? Sim, nossa, então, assim, o Gaveta é fantástico. Então ele fala assim, os furos horríveis de roteiro que o filme apresenta e fala, olha, tá vendo, o Palpatine fez isso aqui, ó, é genial! Nossa, adorei esse vídeo. Nossa, a cena que ele fala sobre o raio é inacreditável, cara. Porque eu não tinha notado isso, né?
E, nossa, soa tão patético quando você percebe, vamos só falar qual que é. O Palpatine, ele fica enfrentando a Rey soltando raio nela, entendeu? Ele solta raio nela. Isso. Aí ela pega as duas espadas e rebate o raio de volta pra ele. Isso. Aí ele tá se ferindo com o raio. Ele começa a sofrer raio, o raio dele mesmo. Ele tá sofrendo. Ele tá soltando raio aqui, ela tá refletindo, tá soltando nele. Aí, em vez dele parar de soltar raio... Ele vai lá soltar raio com mais força ainda. Ele solta mais raio e com mais força. Até conseguir ser derrotado pelo próprio raio. Muito bom. Genial! Obrigado, Gaveta, pela pérola. Eu não pensaria com tanta genialidade. Mas é que você falou, tipo, às vezes você vai ver um filme e você não percebe os erros do filme, porque você tá tão encantado com o filme que você, sabe... Mas esse filme não te encantou. Então os erros ficam muito aparentes quando o filme não te encanta. Último corte. E no último micro pedaço do nosso podcast gigante do dia, nós vamos falar Entre Facas e Segredos. Voltamos agora para falar sobre Entre Facas e Segredos, novo filme do diretor Rian Johnson, que fez o melhor Star Wars feito até hoje. Eu deixo aqui claro. Então vamos lá. Quem é Rian Johnson? Rian Johnson é o mais conhecido como roteirista, que ele se destacou, o primeiro filme de grande destaque dele foi Looper, né? Isso. Foi um filme que ele explodiu. Looper é aquele filme do Bruce Willis com o Joseph Gordon-Levitt, que ele volta no tempo e tem um momento ele vai ter que matar a si próprio. Esse filme quem não viu, veja Looper. Looper é sensacional. É fantástico. Aí ele ganhou o Star Wars, né? Então fala assim, olha, você vai fazer o segundo Star Wars dessa última trilogia, né? Da trilogia da Rey. Então ele fez Os Últimos Jedi, que muita gente adora, muita gente odeia, mas adorando ou odiando, o filme tem tanto coisas ótimas que são inseridas, a parte do roteiro inseridas são ótimas, né? E aí tem aquela barriga no meio que é um problema. É um grande problema. E aí, ele, esse ano, enquanto está saindo aí o terceiro episódio dessa trilogia, né, que ele não deu continuidade, que voltou pro J.J. Abrams, ele foi fazer um filme independente, que é Entre Facas e Segredos. E aí, arrumou um elenco ruim? Nossa, o elenco é, tipo, absurdo. Assim, é inacreditável a quantidade de pessoas boas nesse elenco. Sim, então é. Chris Evans, Toni Collette, como é que é o nome do patriarca? O Christopher Plummer. O 007, Daniel Craig. Assim, Jamie Lee Curtis. Cara, fazia tempo que eu não via Jamie Lee Curtis. Michael Shannon. 30 Reasons Why. Eu não lembro o nome da garota, mas é a menina de 30 Reasons Why. O nome dela é complicado. Por isso que eu simplifiquei. E tem a Ana de Armas, que pra mim isso até outro dia era só um nome. Você assistiu o filme com o Keanu Reeves, Bata Antes de Entrar? Nunca vi. Nunca viu? É o primeiro filme que ela fez nos Estados Unidos, em 2015. Tá na Netflix, assisti na Netflix, não sei se tá ainda, né? Porque a gente assiste o filme e depois o filme desaparece. Em inglês é Knock Knock. Ela começou a surgir de uns tempos pra cá. Ela é cubana, sabia? Não sabia. Ela é cubana. Ela é branca, né? Bem branca. E aí nesse filme ela faz o papel de uma venezuelana. Só que eles chamam ela de tudo menos de venezuelana, né? Muito bom. Tem um que fala que ela é uruguaia. Ah, a menina que veio do Uruguai. Outro fala que é brasileira, né? É ótimo. Porque o humor do filme é muito afiado, pessoas. É muito, muito, muito afiado. O roteiro desse filme, ele é fantástico. A quantidade de vezes que as facas aparecem, né, ao longo do filme, em vários momentos. Todos os flashbacks são muito bem inseridos. Sim, porque é a história de uma investigação daquela do Hercule Poirot, dos livros da Agatha Christie, só que aí, em vez dele... É uma subversão do gênero, né? Isso. Então, assim... Ele pega esses filmes de mistério, ele coloca uma premissa básica, igualzinha a qualquer outro livro. Você parece que tá lendo o livro da Agatha Christie, sabe? Com a mesma premissa de quase todos os livros dela. Aconteceu aqui, essa pessoa morreu, tem esse monte de suspeito aqui, esse cara vai investigar esse suspeito e descobrir quem é esses suspeitos. É isso. Só que a maneira com que ele subverte isso e como ele conta essa história é muito boa. Sim. Principalmente porque ele meio que... não guarda muito segredo. Exatamente. Ele te mostra muita coisa. Ele não fica te escondendo, e depois vem com tudo de uma vez. Não, ele vai te mostrando. Isso. E aí depois subverte aquilo que mostrou. É fantástico. O Rian Johnson, ele já é um profissional do roteiro, ele já é um cara que é muito bom em roteiro, e aqui ele mostra de novo o quão bom ele é. E
eu gostei mais ainda do como ele dirige bem os atores. Sim. Porque ele reuniu uma quantidade de atores que já é fabulosa, né? Os atores já são excepcionais. E ele dá um tempinho. Toni Collette também tem. Ele dá um tempinho de tela pra cada um, né? Você pode ver, tem uma ceninha da Toni Collette, tem uma ceninha do Michael Shannon, tem uma ceninha do Jamie Lee Curtis. Todo mundo ganha nem que seja uma cena pra poder brilhar, né? Pra chamar de sua. Eu acho que esse é um dos grandes acertos do ano, né? É um filme de. É uma comédia, né? É uma comédia de mistério. É um filme popular, né? É um filme que poderia todo mundo assistir, né? Não é aquele filme de nicho, né? Não, essa questão, tipo, provavelmente quem vai assistir esse filme são pessoas que são fãs de livros de mistério. Sim. Tipo, eu e minha noiva que adoramos livros de mistério. Mas, por ter uma pegada muito mais de humor, por ter uma história muito interessante, eu acho que todos deveriam assistir, principalmente para deixar os fãs de Star Wars mais putos. Todo mundo deveria assistir esse filme. E aí ele foi recompensado, né? Porque ele foi indicado ao Oscar de melhor roteiro. Que é o carro forte do filme. Isso. O roteiro dele é fabuloso. Não acho que vai ganhar, mas é a minha torcida para o filme. Não ganha também. Ainda mais sendo um Parasita concorrendo com ele. Exatamente. 1917. E olha que eu quero o Parasita ganhar melhor filme, mas eu acho que Vaca Segredo merecia melhor roteiro, em detrimento ao Parasita, que eu acho o melhor filme do ano pra mim. Sim. Então é um filme. Olha, pra mim, eu tava achando ele um filme bom. Né? Eu passei o filme inteiro assim. É bom, é legal, tudo. É que ele tinha me dito que era muito bom, que era a melhor coisa de todos os tempos. E eu já tava até achando, nossa, ele tá louco. Mas o final é tão legal, que puxa o filme pra cima. Sim. Né? Então eu gostei demais desse filme. Pra mim é um filme nota 9. É uma das melhores coisas do ano. Ele podia facilmente estar indicado aí entre os melhores filmes, né? Não acho que ele teria chances, mas se ele estivesse ali entre melhor filme, eu ficaria bastante feliz, sabe? Ficaria bem confortável com isso. Eu já vi Ford vs Ferrari, que foi indicado ao melhor filme. Eu falo sem medo de errar, sabe? Assim, ó, fácil. Ele é muito superior a Ford vs Ferrari em todos os sentidos. Talvez menos no quesito técnico, som, edição de não sei o que, mas quem se importa, né? Exatamente. É que eu falo, pra mim o roteiro é o principal de uma obra. Se o roteiro é bom, ele até compensa alguns defeitos. O problema é que em Facas e Segredos ele tem um roteiro muito bom e tem pouquíssimos defeitos. Sabe? Tipo, ele não tem atuações ruins, ele não tem efeitos visuais que vão atrapalhar. O filme é redondinho. Sabe? Essa é a questão. Tipo, você tem um bom roteiro e um filme que é competente nas outras coisas, tipo, você tem uma pequena pérola aí, sabe? E é isso que eu gosto quando eu vou ao cinema assistir, sabe? Eu quero ser surpreendido, eu quero sair do cinema falando, caramba, nunca pensei nisso e isso foi muito legal. Sabe? Então, assim, o filme, uma coisa que eu gostei dele é que ele rapidamente apresentou a solução. Eu fiquei até impressionado, falei, mas já? Sim. Ele apresentou a solução bem rápido do problema e aí depois trabalha com as consequências disso. Então o filme ele é menos sobre a resolução daquele assassinato, né? E mais sobre as consequências disso. Daquilo. E ainda tem um plotzinho no final que é muito bom, né? Então é bem legal, né? Bem legal. Entre Facas e Segredos, no filme do Rian Johnson, assistam. Eu diria que o problema de dar 10 pra ele é que eu teria que colocá-lo no mesmo patamar que Parasita, por exemplo, ou História de um Casamento, que pra mim são filmes nota 10. Mas eu realmente penso assim, beleza, no que esse filme falha, no que esse filme é ruim, e eu não consigo achar nada. Sabe? Então, eu coloco ele no mesmo patamar de nota que entre História de um Casamento e Parasita, eu dou nota 10 pra ele. Nota 10. Então, muito bem. Então, temos aí uma média 9,5. Eu dei 9, ele deu 10, então média 9,5. É um dos grandes filmes do ano aí, né? Facilmente aí, a gente pode dizer. Sem medo de errar, né? Sem medo de errar. Sem medo de errar. Então é isso. Falamos pra cacete hoje, né? Programa longo hoje, pessoas. Não sei se na edição vai ficar todos os blocos, talvez a gente tire um bloco aí, né? Vocês não precisam saber qual bloco que a gente tirou, porque a gente falou pra caramba, então talvez a gente tire um deles. A gravação original, ficou o quê? 2 horas e meia de gravação? Acho que mais, ó. Hoje ficou falando pra Dedéu, né? Sim. Então tá bom. É isso, mais alguma coisa? Não. Então é isso. Hoje a gente ficou por aqui. Na quarta-feira vai sair o Top Séries, que são as 10 melhores séries que a gente viu ano passado.
Esse vídeo, ele é um pedaço do nosso último Spoilercast que virou um vídeo à parte. E, inclusive, tá ficando um vídeo muito bom, tá ficando um vídeo muito legal, tá quase pronto. E na sexta a gente deve ter o primeiro episódio da nossa Spoiler Cup. Filmes populares. Então na sexta-feira deve ter o primeiro episódio do Filmes Populares. Ele tá quase pronto também. É isso aí. Até mais e semana que vem a gente volta.